Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá seja com todos vocês. Sou o Painel das Pedreiras, este é o Saravá Podcast. E hoje, com essa presença ilustre do cara que mais seguidores tem aqui no canal, Wagner Borges. Seja bem-vindo, meu Tudo irmão. bom, Pai Leão? Legal estar aqui. Um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Vamos bater um papo aí sobre várias coisas. Saídas do corpo, chakras, Ixi, tem vida coisa após a pra morte, caramba. mediunidade. Tem bastante coisa, né? Pra mim é uma alegria ter você aqui, Wagner. Sabe que a nossa amizade é jovem, mas muito sólida, né? É o que a gente fala, o santo bateu. Sim. Eu falo muito isso. Aliás, eu até brinquei isso com o Wagner já. Quando a gente fala com alguém que é da Umbanda, a gente fala o santo bateu, né? O orixá bateu. Eu brinco, vai que o Ganesha bateu. Você sabe que eu sou fã do Ganesha, né? Somos dois. O pessoal que está assistindo a gente, o Ganesha é aquela divindade hindu com cabeça de elefante, filho do deus Shiva e da deusa Parvati, e é o removedor dos obstáculos, né? Então muita gente reza para o Ganesha, só que, Léo, que obstáculo que a gente tem? Não é o problema de fora, que faz parte do aprendizado, até a gente errando e acertando, a gente vai aprendendo. É remover os obstáculos de dentro. Ignorância, arrogância, nossas tolices, nossas coisas estranhas. Então o Ganesha, o removedor dos obstáculos, é levantar o véu da ignorância para a gente despertar. Isso é lindo, né? Eu sou tão fã do Ganesha que... Bom, eu gosto muito da figura do elefante, né? Já falei isso pra você. Eu gosto do Ganesha, eu tenho um elefante. Tem até tatuado, né? Aqui, ó. É O pessoal verdade. não vai conseguir ver, ó. Não é um Ganesha, mas é um elefante com uma coroa de Xangô. O Ganesha, até para a gente aproveitar aqui o bate-papo, tem muitos mitos sobre o Ganesha, né, Léo? Então um deles diz que o Ganesha era um garoto tão bonito que todo mundo que ia estudar com ele ficava tão encantado com a beleza dele que esquecia de estudar. Então o Shiva cortou a cabeça dele, colocou uma cabeça de elefante para dar a seguinte lição: da próxima vez que você buscar conhecimento, não vai ser pela aparência. Esse é um dos mitos. O outro é que o Shiva foi meditar no Himalaia e falou para o Ganesha assim: olha, toma conta da casa da sua mãe, tem um demônio transmorfo que anda por aqui e ele toma a forma de qualquer ser. Ele pode inclusive te enganar aparecendo comigo ou com sua mãe. Toma essa machadinha, essa lança, só entra aqui em casa, sua mãe, você e eu quando voltar. Ele foi, subiu o Himalaia, Léo, e foi meditar. E ficou 1000 anos meditando, e 1000 anos para um deus era um segundo. Sim. Quando ele volta assim, o cabelo estava grandão, estava barbudo, aí ele desce o Himalaia cheio de fuligem, né, de pó, 1000 anos sentado ali. Chega em casa, o garoto está lá ainda na porta. Quando ele vai entrar, o garoto não deixa, fala assim: você não vai entrar aqui. Aí o Shiva fala: sou eu, seu pai. E aí o Ganesha fala assim: você deve ser o tal do transmorfo que está tentando me enganar. Meu pai não tem barba, meu pai toma banho, meu pai é lindo e você está todo sujo. Você deve ser o tal demônio. E aí armou a machadinha e a lança. E o Shiva falou: sou seu pai, deixa eu entrar. Provavelmente estava doido para tomar um banho, Sim. ver a companheira dele. Aqui você não entra. Entraram num combate, Léo. E o Shiva era mais forte, né? No furor da batalha, cortou a cabeça do garoto, jogou o cadáver no mato. Entrou, tomou banho para esperar a companheira dele chegar. Acredito que pegou uma toalha com o on, deu uma enxugada. Quando ela chega, ela fala: cadê o nosso filho? E ele fala assim: eu matei ele porque ele não queria deixar eu entrar. Ela ficou louca e falou com ele: ou você traz o filho de volta ou eu não falo mais com você. Aí ele abre o terceiro olho, que é chamado Shiva Netra. Pela clarividência ele olha na floresta e vê que passou um chacal e comeu a cabeça do cadáver, só tinha a parte de baixo. Ele fala para ela: eu vou entrar na floresta, primeiro animal que eu encontrar, eu mato ele, corto a cabeça e coloco no corpo. Ele vai viver com cabeça de animal, mas vai viver. Quando ele entra na floresta, o primeiro animal que aparece é o elefante. Ele corta a cabeça do elefante, coloca no cadáver e enfia o espírito. Por isso que o Ganesha tem esse formato. E aí, sim, na Índia, tem uma ilustração do Ganesha atrás das portas para proteger a residência. Então, ele, além de ser removedor dos obstáculos, protetor da residência e padrinho dos escritores, que fazem uma prece a ele para abrir o caminho na hora de escrever alguma coisa. Então, uma divindade com uma egrégora fortíssima de, sim, proteção, de inspiração e muito cultuada na Índia. E você sabe, egrégoras são campos energéticos referentes a coisas que os seres humanos pensam e a coisas que existem independente do que o ser humano pensa. Sim. Na verdade, é uma mescla disso tudo. Então, a egrégora do Ganesha
ela não está presa só no hinduísmo. Ela acabou se espalhando e é uma referência religiosa para muita gente, até mesmo na Umbanda. Tem vários amigos meus umbandistas que adoram o Ganesha. E dá para sincretizar, né, falando disso, até mesmo com o Exu, né, de tomar conta da porta, né, de remover as coisas. A gente vai falar disso, mas a gente já embarcou aqui no assunto, porque realmente o assunto aqui com o Wagner é assim mesmo. O que você trouxe para o nosso Congá, para a gente começar? Eu trouxe o livro Flama Espiritual, que está esgotado. O livro ele contém 20 ilustrações feitas pelo Cláudio Gianfardoni. Tem ilustrações desde caboclos até, por exemplo, uma entidade egípcia e outras entidades femininas e masculinas aqui, todo colorido. O livro tem parte celta, tem parte espiritual. O livro é lindo. E como eu fiz sozinho, ele nunca teve editor. E aí a edição esgotou, agora não vai sair mais. Porque as imagens coloridas são muito caras, né? Sim. Então eu trouxe para você colocar aqui pro pessoal. Poxa, obrigado. Ele escreveu aqui, Pailéu, Paz e Luz, Wagner. Poxa, obrigado, Wagner. Nossa, que legal. Eu que adoro imagem, cara. Você vai gostar. São 20 imagens coloridas. E quando eu pedi o Cláudio para fazer e colocar, o Cláudio é um artista genial, eu pedi a ele assim, Cláudio, coloca mestres de todas as tradições, né? Coloca um negro, coloca um índio, coloca uma mulher, para dar uma noção de universalismo, para não ficar preso só naquela ideia de mestre ascensionado, tudo louro de olho azul, né? Então, eu pedi para botar um índio, um egípcio, e daí eu fui mesclando. E tem no finalzinho do livro 7 orações celtas que eu fiz, muito inspirado, tem ajudado muita gente essas orações celtas, porque é um estilo diferente. A oração celta ela é bem para cima, ela não tem lamentação, nem reclamação. Ela é uma oração proativa, buscando no todo que está em tudo melhorar. Nossa, que lindo. Eu tô já viajando aqui nas imagens. Que lindo. Esse aqui é o Lanto, não é? É o Lanto. Que lindo. O Cláudio, ele adora os mestres da Fraternidade Branca, ele faz muitas ilustrações. Não sei, deixa eu ver aqui que eu tô. Esse aí é o Krishna, na visão dele. Krishna. Mas tem uma chinesa aí também para representar a Kuan Yin. Nossa, apenas eu não coloquei os nomes para não prender as pessoas em. Eu tive esse cuidado, não coloquei nome de nada. Porque é o que representa, né? Exatamente. Às vezes para você pode representar uma coisa, para outro representa outra. Exato. Que lindo. Olha, obrigado. Aí, uma entidade negra ligada a Umbanda. Que lindo. Dá vontade de pegar, cortar as folhas e pendurar no quarto. Isso que eu falo pro pessoal. Que lindo, cara. Poxa, obrigado, Wagner. Wagner, vamos começar então o nosso bate-papo, já que nós já começamos. Vou te começar com uma pergunta já polêmica. Wagner Borges, qual a sua religião? Olha, nenhuma, e ao mesmo tempo tudo, né? Porque é lindo isso. A minha mente é bem aberta, eu gosto de tudo, cara. Eu admiro bastante Jesus, Buda, Pai Joaquim, Krishna, Maria, Kuan Yin, porque para mim o que importa é a luz. A gente sabe, Léo, que quando chega em determinado nível avançado, desaparecem essas diferenças culturais nossas aqui, que são normais aqui embaixo, né? São 7 bilhões de pessoas encarnadas, são várias culturas, várias maneiras de ser, e não tem ninguém que saiba tudo ou área que contenha tudo. Então, se a gente vai juntando o melhor que a gente encontra com o melhor da gente mesmo, a gente encontra um caminho muito aberto, que eu chamo de caminho espiritualista, no sentido assim bem universalista. Nas saídas do corpo, quando eu fui levado por mentores a níveis bem elevados, o pessoal tinha formas de esferas de energia. Alguns lugares não tinha como eu descrever não havia o formato das coisas aqui. E ali eu não ouvia falar da doutrina X ou Y. Eu ouvia falar de amor, de luz, de valores de caráter, naquilo que evoluiria a pessoa para a expansão da consciência. Então eu sigo esse caminho de fundir as antigas ideias do Oriente com o moderno Ocidente, dentro de um equilíbrio no meu coração e na minha mente. E eu sei que você também é assim. Sim. E a gente pode até gostar de um caminho, mas a nossa mente está aberta, né? A gente não pode ficar lacrado numa ideia só, numa abordagem só, ainda mais falando de temas espirituais e voltados para o plano espiritual, que é dotado de alta plasticidade. Aquele preto velho que aparece para você, ele já teve outras vidas, ele já foi hindu, ele já foi chinês, já foi europeu, e ele mantém aquela aparência por um motivo dele, ou para estar dentro de uma egrégora e trabalhar aqui embaixo. Até mesmo para o entendimento, né, do médium. Tem 2 pretos velhos que aparecem para mim, são um casal, na verdade. Os 2 são esferas de energia. Plasmam
a forma humanoide e plasmam a esfera de energia que eles são. É impressionante o domínio de energia que eles têm. A mulher, que é uma negra de uns 60 anos, lindíssima, tem triângulos nas mãos, é uma exímia curadora. E o preto velho é mente pura. O cara conhece de tudo e eles dois plasmam a forma humanoide de negros e plasmam a forma das esferas de energia. Então, não dá para a gente ficar preso só numa coisa só. Agora, quando ele se apresenta em algum lugar, ele vai tomar o formato do que o lugar precisa, aquela atmosfera, e ele é aquilo. Sim. Naquele momento. É bem legal você falar isso, né? Eu sofri entre aspas, porque eu tenho uma questão, quando eu começo na Umbanda, o guia-chefe da minha coroa é o Caboclo Itaguruçu. E ele é um caboclo que até hoje, cada vez ele vem menos. Ele trabalha muito na egrégora da casa, igual, por exemplo, ritos especiais, como coroação, amancia, ele sempre está, mas ritos de consulta ele cada vez vem menos. E sempre foi assim. E aí eu lembro muito desde o começo dele sempre falar assim, eu não sou um índio, não me veja como um índio. Ele usa um cocar e para quem o vê, né, no trabalho de Umbanda, ele dá os seus brados, porque aquilo é uma roupagem fluídica umbandista. Mas desde o princípio, até que um dia ele se apresentou para mim através de uma psicografia. Quando ele fez a psicografia, eu falei, nossa, eu sou Itaguruçu. Só que ele não assinou, ele assinou com o nome que ele teve em vida. Na verdade, ele é o espírito, ele nunca passou como índio, e na verdade ele é um rei fenício, né? Foi espírito de um rei fenício. E é muito legal a gente falar isso, porque quando a gente pega até mesmo a história do Caboclo das Sete Cruzilhadas, que nunca foi índio também, mas ele foi... Tem uma certa divergência, mas não se sabe se realmente ele foi índio. Mas independente se ele foi ou se ele não foi, a verdade é que ele sempre se apresentou como Frei Gabriel Malagrida, um padre italiano. Então, é legal nós falarmos sobre isso. E aí quando você vai falar disso de uma entidade, igual por exemplo o Pai João, que tanto foi um preto velho como um negro escravizado, mas também foi um mestre tibetano, ele vai trazer os valores tibetanos para o trabalho dele. Sim. Né? Ele vai trazer, não um japamala, porque ele não usa, claro. mas realmente, por exemplo, a guia do desenvolvimento que é ele que faz, tem a mesma conta de um japamala. Então, e a espiritualidade é muito universal. Você acha que o futuro das religiões espiritualistas é o universalismo? Sim, eu tenho certeza disso. No momento, ainda não há uma massa crítica suficiente de pessoas com a mente aberta. A maioria das pessoas precisa estar num lugar com determinado padrão, é o normal, tá? À medida que a pessoa vai ampliando e percebendo as coisas mais além, a própria mente dela vai se expandindo. Mas vai ter gente que vai demorar mais porque fica muito encruada numa coisa só. Léo, a Terra é uma poeirinha no espaço. Nosso planeta não é o centro do universo. Então, nós não sabemos muita coisa. Então, não dá para imaginar que só aquela área que a gente está é que contém tudo. Um índio, pele vermelha, me disse há uns meses atrás, ele falou assim, vocês falam que trilham a senda espiritual, vocês falam a minha senda espiritual. E ele falou para mim, ninguém tem senda, toda a senda é do grande espírito. E ele permite que cada um caminhe pela senda dele. Nunca fale minha senda, meu trabalho. Falo o trabalho do grande espírito, a senda do grande espírito, que me dá a chance e a honra de trilhá-la. Ele me permite caminhar pela senda dele. E é isso que eu chamo de universalismo, né? Lindo, né? O Eterno me permitiu caminhar de mente aberta por várias áreas e equilibrar no meio e fazer disso uma unidade. Que é o princípio, eu já me dei assim a vontade de estudar várias filosofias espirituais e várias religiões. Por isso que eu falo, para mim a religião não é a mais perfeita, mas que me mostra muita coisa é o taoísmo por causa disso. O taoísmo, eu sou apaixonado porque também. Porque é o caminho, né? O Tao Te Ching, ele foi escrito em 600 a.C. Então, a história mais ou menos que todo mundo conta, o Lao Tse era bibliotecário da corte do imperador. Ele tinha 40 anos. Estourou uma guerra civil na China, porque ao longo da história da China, um país com uma densidade demográfica muito grande, onde tem muita gente, dá muita encrenca. Sim. Então, de vez em quando, a dinastia tal tomava o poder da dinastia X e ia trocando. Rolou uma revolução daquela, o Lao Tse, de saco cheio das intrigas palacianas,
ele resolve virar recluso. Ele sobe, vai para o alto da montanha e vai morar numa caverna dos 41 anos aos 80 como recluso. Ali, ele começou a observar os fenômenos da natureza. Então, ele entendeu que havia um elan vital unificando as coisas. Ele chamou de Ti, a força vital, e que haviam ciclos da natureza de dia, de noite, e ele começou a estabelecer as polaridades, o Yang e o Yin. Aí ele começou a pensar, não existe efeito sem causa. Se há uma força vital em tudo, qual é a causa, a origem dessa força vital? Percebendo que a mente relativa dele não poderia compreender esse absoluto, ele chamou de Tao, e disse no Tao Te Ching o seguinte: o Tao não pode ser designado, não pode ser classificado. O nome que alguém dá ao Tao, ou a classificação, não é o Tao, mas é o que a mente de um homem imagina sobre o infinito. Então, não há como você fazer uma estátua do Tao, e muita gente vê aquele símbolo do taoísmo, aquela esfera com duas polaridades, fala assim: olha lá o símbolo do Tao. Não é, aquele é o símbolo do taoísmo enquanto doutrina chinesa. O Tao não é nem chinês, o Tao é tudo. Então, ele, aos 80 anos, resolve sair da China. Ele vai montado no lombo de um boi preto. Quando ele chega na fronteira, o guarda da fronteira não deixa ele passar. E fala para ele: você é o maior sábio do nosso país. Se eu deixar você ir embora, sua sabedoria vai junto. A não ser que você escreva um tratado contendo a síntese da sua sabedoria, que aí você vai embora, a sua sabedoria fica. O Lao Tse, então, escreve o Tao Te Ching, tá? Enrola no pergaminho, deixa com o guarda da floresta e se manda no lombo de um boi preto. Aí desaparece historicamente a figura do Lao Tse. O guarda leva para o imperador, que manda copiar na mão. E hoje o Tao Te Ching é uma das obras mais lidas no planeta, traduzido para várias vários idiomas. Agora, uma historinha de bastidores, tá? Se conta em alguns lugares da Índia que um velhinho chinês, por volta de 600 a.C., teria atravessado o Himalaia da China, subido e descido na encosta, nos contrafortes de Rishikesh, lá na Índia, já bem velhinho, e os yogis reconheceram ele como um grande sábio, e ele ficou ali até que um dia ele foi embora para as estrelas. O nome dele ali é Bo Yang. O nome que deram para ele. Isto não se comprova, é claro. Não é canônico. É um dos mitos que se fala de que um grande mestre chinês teria chegado na Índia, ficado ali com aqueles mestres avançados até ir embora. E aí ganhou o nome de Bo Yang. Acontece, Léo, que Bo Yang é um mantra do chakra frontal. 1, 2, tem vários. O Bo Yang é usado com luz branca na testa para melhorar a concentração e afastar o medo. Então a pessoa pode concentrar uma luz dentro da testa e como se o frontal dela falasse, ela não mexe a boca. Ó. Bo Yang, Bo Yang, por uns 10 minutos, com calma. Isso reforça a aura da cabeça, corta ondas de medo, dissolve formas mentais negativas. Isto me foi contado por um dos mentores extrafísicos que trabalha comigo. Lindo isso, né? Eu tive mais contato com o taoísmo quando um dia o pai João, que é o preto velho da nossa casa, que depois de algum tempo eu vim saber que ele realmente foi um monge tibetano, e ele tem uma história interessante nessa encarnação dele que ele conta, que ele era um brahmane. Só que aí ele abandona o hinduísmo e vai viver no Tibete. Ele abandona uma tradição para viver outra tradição. E aí e ele vai viver como um monge tibetano. E aí me veio isso quando eu fui procurar o taoísmo, porque um dia ele fala uma frase, e eu falei, pô, que frase interessante. Ele falou a seguinte frase: não importa onde se chega, e sim o que se aprende no caminho. Sim. E eu olhei e falei, nossa, mas isso é profundo, né? E aí ele falou pra mim, quer saber mais disso? Procura, que você vai achar. E aí, e é engraçado como o taoísmo está dentro da minha cultura na minha casa. A minha casa tem como tradição não dar nada de mão beijada. E sim, você quer saber? Vá no caminho e procure. E é isso, né? O Tao é este caminho que é muito legal a gente falar disso. As pessoas vão falar assim, esse podcast não vão falar de Umbanda? Isso tem muito a ver, porque dentro da cultura umbandista a gente fala muito sobre isso. Não adianta nada você saber o nome do seu preto velho. Você tem que primeiro fazer o quê? Trilhar este caminho para chegar até ele. Até São Francisco usava o Tao, né? A cruz do Tao, né? Que é usada por São Francisco. Olha, Léo, a questão do nome é um condicionamento nosso, cara. Porque pega aí o preto velho, que foi italiano, que foi tibetano. Qual o nome dele? O nome que ele escolher de alguma vida. Sim. As pessoas ficam assim, qual é o meu guia de que falange ele é?
Isso não tem importância no mundo espiritual. O que tem importância é o caráter da pessoa, é o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. Por exemplo, tem vários dos mentores que aparecem para mim, nas saídas do corpo principalmente, que eu não sei o nome e também não pergunto nada. Porque isso é o que menos me importa. Me importa qual é o conteúdo de informação que ele pode me passar, a qualidade da energia, o que eu posso aprender, por onde eu posso ser útil a partir dele. Então as pessoas estão muito preocupadas com roupagem, formato, nome, e isso tudo tem uma certa importância. Aqui embaixo, no infinito, nada disso tem importância, porque o nome que alguém tem num planetinha deste tamanho, no infinito da vida, não significa nada no universo. Eu gosto da palestra do Cortella. Você já deve ter assistido. Aquilo é maravilhoso, né? Você tá na subperiferia da Via Láctea e acha que tá falando com quem? Deixa eu só fazer uma ponte. Ainda não, hein, Priscila? Tá bom. Para falar dos nossos patrocinadores, que a gente tá com um certo probleminha hoje no vídeo aqui, mas assim que puder, então, Priscila, faz assim que aí eu corto só para falar dos apoiadores. Wagner, quando que você começa com esse despertar da espiritualidade? Assim, antes disso, você tem alguma prática assim que você faz? Você vai a algum centro kardecista? Você frequenta alguma coisa? Não, ou você não tem nenhuma prática hoje? Não, porque a gente tem lá o IPPB. A gente tem trabalhos de radiação de energia lá, que eu coordeno de quarta, tem um grupo de estudos. Sim. Os trabalhos que eu faço em casa, de radiação de energia em silêncio para o mundo. Sim. Todo dia. Que já é mais do que muito centro. Eu trabalhei muitos anos com sessão de desobsessão, então eu ganhei uma cancha muito grande nesse trato com entidades sofredoras e tal. Com as saídas do corpo, o que acontecia, Léo? Eu ia para casa depois da sessão, e durante a madrugada, nas saídas do corpo, eu continuava conversando com os espíritos densos que haviam acoplados comigo mesmo na reunião. Então, eu percebia claramente que havia 2 turnos de trabalho, o daqui e o de lá. O daqui, você tinha 1 ou 2 vezes por semana num dado lugar. O trabalho de lá, você tinha 7 noites por semana, todos os anos, né? A vida inteira. Então, quando eu abri um pouco mais para o lado da saída do corpo, aprofundei um pouco, eu percebi que eu poderia fazer lá o que eu faria aqui por uma outra via. E como eu trabalho com palestras, cursos, com esclarecimento, você está dando uma palestra, você sabe, não tem só pessoas encarnadas ali, está assim de entidades. Sim. Então você está fazendo um trabalho de desobsessão na palestra, porque enquanto você vai conversando, os mentores vão dando uma limpada, mexendo e já fazendo aquilo no atacado, não no varejo. Então tem diversas formas de fazer esse trabalho. Sim. E eu comecei quando eu tinha 15 anos, lá no Rio de Janeiro, com saídas do corpo espontâneas. Eu deitava para dormir, Léo, acordava paralisado, não conseguia me mexer, não conseguia abrir os olhos. Aí a minha aura estufava e eu me sentia flutuando naturalmente por sobre o corpo. Com 15 anos? 15 anos, no Rio de Janeiro, década de 70. Eu vou fazer agora em setembro 60 anos. Eu estou mexendo com isso esse tempo todo. E aí eu não tinha com quem conversar, não tinha quase que livro sobre o assunto. Naquela época tinha Lobsang Rampa, era o que tinha assim, a nível popular. Então comecei a pesquisar toda a literatura espiritual que tinha na época, teosofia, espiritismo, ocultismo, yoga, umbanda. Eu lia naquela época o WW da Mata e Silva. Sim. Eu tinha 16 anos já. Grande Mata e Silva. Então eu descobri que havia um capítulo sobre saídas do corpo em várias obras. Aí eu comprava, tirava o capítulo de uma, de outra e ia juntando para tentar entender as saídas do corpo espontâneas que eu estava tendo. Levei 1 ano mais ou menos, dos 15 aos 16 anos, para entender completamente o que era a saída do corpo. Aos 17, eu comecei a ver presenças extrafísicas que começaram a aparecer para mim, mentores, e me ensinaram a passar energia com as mãos. Através da vidência. Fora do corpo. Durante as saídas do corpo. Eu deitava para dormir, me desprendia, eles me levavam a um lugar para aplicar energia em espíritos doentes. Então eu aprendi a dar passe, não foi na sessão, foi fora do corpo. Então eu tinha 17 anos, manipulava energia, já estudava a parte dos chakras, porque eu fui obrigado, porque eu sentia pulsação na testa, no peito, nas plantas dos pés, nas mãos. E quando eu estudei o chakra, eu falei, é isso aqui, eu não estou maluco. E aí eu comecei a aprofundar a parte dos chakras e mesclar com a saída do corpo. Eu já tinha 18 anos. Aos 19, eu comecei a frequentar uma sessão de desobsessão na Fraternidade André Luiz, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro.
Kardecista. Kardecista, mas a casa era aberta, acoplava Preto Velho, Caboclo. Era uma casa espírita, mas com a mente muito aberta. A dona Enedina, que era a presidente do grupo, era descendente de índios. Tinha um cabelão, tinha saídas do corpo, uma atrás da outra. Legal. E ela queria uma casa universalista, ela adorava o Ramatiz. Então ali eu desenvolvi a mediunidade e aí a coisa incorporou de outra maneira, porque até então eu tinha saídas do corpo de forma anímica e encontrava mentores lá. Eu não tinha mediunidade aberta. Os meus chakras pulsavam, mas eu não tinha esta relação na vigília. Eu deitava na saída que eu via, mas aqui na vigília eu estava ainda amortecido. Quando a mediunidade desenvolveu, eu tinha 20 anos mais ou menos, eu comecei a sentir as coisas na vigília. E aí eu comecei a perceber que a reunião continuava do lado de lá. Aí somou a saída do corpo com a parte dos chakras com a mediunidade. Então, foi encampando. Com 22 até 25, a clarividência foi abrindo. E eu já mexendo com energia e estudando de tudo. Quando foi por volta dos 30, eu tinha estudado a parte egípcia, a parte chinesa, né? E estava somando tudo de uma forma bem universalista. Eu levava para a reunião livros do Buda, livros do Krishna, sabe? Porque eu sempre tive a ideia de somar as coisas. Aos 33, eu tive uma regressão de memória fora do corpo, a chamada retrocognição, em que eu lembrei de uma vida na Índia. E aí, quando eu caí dentro do corpo, eu lembrava tudo, Léo. Eu lembrava o sânscrito, eu lembrava toda aquela parte que eu somei com o que eu era aqui agora como brasileiro, de 33 anos, estudando tudo. Aí adicionou, e aí a minha mente ficou mais aberta ainda, as coisas do sânscrito começaram a fluir, e eu comecei a perceber que a tradução dos nomes dos chakras estava distorcida, e muitas coisas que se falava nessa área estava distorcida. Aí eu comecei a acoplar e trabalhar esse conjunto, que era a saída do corpo, os chakras, a mediunidade, agora a parte hindu, que entrava a parte yogi também, e tudo isso foi formando um amálgama, e aí com o tempo eu tinha todo esse conjunto meio que somado, que para mim eu podia ir em qualquer lugar, tá? Podia fazer em casa, podia, que é o que eu venho fazendo esses anos todos, e tentando trabalhar com meus alunos, as pessoas que assistem minhas aulas, esta forma aberta. E outra coisa, eu não prendo aluno nenhum, vão aonde quiser, faz o que quiser, mas volta melhor na semana que vem, não vá no lugar que faça o mal. Agora, qualquer outro lugar, você quer ir na igreja, vai, quer ir no centro, vai, quer ir no grupo budista, vai. Mas quando vier aqui, soma tudo numa visão, que é a luz que está em tudo, que é a visão que a gente vai trabalhar. Então, tem lá no nosso grupo, o grupo de quarta-feira tem 140 pessoas, para você ter uma ideia. Tem vários médicos, tem acupunturista, tem um bandista, espírita, budista, ocultista, sabe? Tem espírita, tem de tudo. E o que eu procuro passar, junto, principalmente com a questão das saídas do corpo, é essa ideia de abertura, né? E no nosso grupo de quarta, no final da tarde, que são 14 pessoas, a gente irradia energia em silêncio para os hospitais. Ali, às vezes, aparecem alguns mentores, passam coisa, né? E eu vou repassando para o pessoal. Tem um bandista, tem um ocultista, tem o outro que não é nada. A gente se junta e busca irradiar algo bom e pede os mentores para levar para quem precisa. Então, essa é a maneira que eu descobri, que para mim, pelo menos, está sendo muito boa. E é lindo ouvir isso, né? Porque eu acho que em muitos momentos, e aí é aquilo que a gente estava conversando. Quando você é religioso, você tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, a religião, em vez de te libertar, ela te prende. Pode acontecer. Eu, durante muito tempo, fui muito preso. Ah, não, mas isso daqui... E a verdade é uma só. Quanto mais a gente se prende, a gente vai virando hipócrita. Porque, não, eu não aceito que o Ganesha tenha a ver com a Umbanda. Mas aí eu aceito que uma divindade celta tenha. Ou que uma outra divindade africana. Porque, querendo ou não, a Umbanda, ela é um produto brasileiro. Ela não é um produto africano. Sim, ela é brasileira. Então, a gente... O que cabe? O que não cabe? É muito interessante a gente ouvir isso, né? E eu venho, sim, nessa busca mais universalista, não de universal no sentido de, pô, eu vou atrás de qualquer coisa para botar no meu culto, não. Mas de abrir e falar assim, não, pode. Se precisar, pode. E é interessante como isso, até na espiritualidade, né, acontece. Isso aconteceu na última nossa gira de esquerda de Exu, e na nossa casa, o Exu que eu trabalho não usa bebida alcoólica.
Simplesmente porque ele não gosta, então na nossa gira de show não usa bebida alcoólica. E aí na última gira, pela primeira vez, eu o vi bebendo. E ele foi e pegou um cálice de vinho. E ele tava tomando. E aí o Ogan perguntou pra ele, falou assim, ô, seu corcunda, tô aqui há 9 anos, o senhor nunca bebeu? Por que o senhor tá bebendo vinho? Ele falou, na verdade, eu nunca bebi porque na Umbanda, Exu tem que beber uísque ou pinga. Ele falou, mas eu fui padre. Eu não bebia nem uísque nem pinga. Ele falou, eu não fui inglês ou escocês pra tomar uísque. Eu sou espanhol, eu tomo vinho. Falei, então agora eu já me dei a liberdade. Olha que interessante, um Exu falando isso. Eu me dei a liberdade de tomar a bebida que eu quero. Então vejam como até mesmo na espiritualidade, ainda em alguns momentos, nós ficamos muito enraizados em coisas que nos prendem, né? Olha que lindo. Nossa, eu tenho alunos que hoje são matriculados no curso de teologia que são seus alunos. E olha que lindo que é isso, o cara poder levar e em nenhum momento conflitar, falar, não, olha, não, como eu faço só, eu sou um bandista, eu não quero... Eu já ouvi um bandista falando que a apometria não precisa na Umbanda. Eu te pergunto, Wagner, você que conhece a Umbanda também, dá pra ser um bandista sem fazer apometria? Olha, o trabalho de Umbanda, principalmente para desmanchar coisa pesada e desbloquear coisa pesada, tem que somar um monte de ferramentas. Não dá para trabalhar de um jeito só. A Umbanda pode trabalhar com a apometria, tá? Não vai trabalhar com a apometria como é feita, por exemplo, num grupo espírita. Ela vai trabalhar como Umbanda que ela é, mas ela pode associar as ferramentas da apometria dentro da prática. Isso aí ajuda. E outra, pode somar outra ferramenta de outra área. A Umbanda, repara, ela é universalista, sempre foi. Ela junta a parte negra, a parte indígena e a parte branca. Ela já é um amálgama. A Umbanda, ela é brasileira, ela não é africanista. Então é claro que ali existem várias vibrações que convergem. A gente sabe que tem grupos de Umbanda que tem falanges do Oriente. Então não dá pra gente fechar a cabeça e achar que só tá tudo ali. E a Umbanda, como ela é muito eclética, ela vem mudando ao longo dos anos. A Umbanda, ela tem o quê? 100 anos, 1908 para cá, né? Lá em Niterói e tal. Pois bem, ela ainda está em construção, não tem nada pronto em nenhuma área, tudo sempre está em constante mudança. Se a gente for olhar a Umbanda daqui a 50, 100 anos, ela será diferente de hoje, não na base, mas na manifestação que vai estar mais ainda aberta. O problema é que muita gente que está dentro de uma área, seja Umbanda, espiritismo, ocultismo ou qualquer outra área, às vezes vem de uma religião tradicional, né? Despertou para o lado espiritual e começa a ficar ali, mas ainda com o conservadorismo da parte anterior, que mantém a pessoa às vezes com a mente trancada, porque já não admitia abertura no ponto anterior, traz a fechadura para dentro da Umbanda. As entidades de Umbanda, elas são ecléticas. Agora, existe em todas as áreas gente de mente fechada. E na Umbanda também tem uma coisa que eu nunca concordei, porque nas saídas do corpo eu via de forma diferente, tipo assim, se você sair, sua vida vai dar para trás. Nossa. Imagina... Alguém vai te prender. Imagina um guia espiritual ameaçando o outro. Isso não bate para mim, porque o respeito que se tem pelo livre-arbítrio é enorme. Então, quer ser feliz? Se você está feliz em outro canto, o importante é você estar feliz, não interessa onde. Se aquele canto é da luz, não importa que você saiu daqui e foi para lá. O ideal é você continuar funcionando. Não quer ir grupo algum, funciona sozinho. O que não pode é deixar de crescer. Então isso ficou muito estratificado. Eu acho que em muitos casos era o animismo do médium ou do pai de santo da casa querendo prender o gado no curral. Isso tem que ser falado. A doutrina do medo, né? Do medo. Não dá para imaginar guias bondosos como um preto velho falar que a vida da pessoa vai encruar. Agora, por outro lado, eu vi casos em que as pessoas estavam trabalhando na Umbanda como médium e de repente queria sair e parar de fazer tudo por uma crise dela. Aí o preto velho alertava, você em outra vida foi feitor, machucou muita gente da raça negra, você se comprometeu antes de descer para trabalhar como médium dentro da vibe da raça negra para você resgatar isso, né? Seria bom você não sair e continuar, porque você está dentro de laços kármicos que vão manter você dentro dessa tradição. Aí é uma outra
coisa. Diferente de você falar assim, olha, se você sair, sua vida vai dar para trás, os obsessores vão te pegar. Isso também existe na área espírita. Toda área tem o bicho papão. Toda religião, né? Ou é o obsessor, ou é o diabo, ou é o mago negro, ou é o ser trevoso, ou é que você está desviado da programação existencial. É doutrina do medo. Isso existe, infelizmente. E a gente precisa esclarecer isso. Mentores espirituais não ameaçam, respeitam as escolhas das pessoas, mesmo que eles não concordem com ela, porque eles também estão aprendendo a flexibilizar a mente. Eles são firmes no trabalho, mas não são radicais nas opiniões. Há uma diferença entre firmeza de um trabalho, você não deixar dúvida, e radicalismo, que é a exacerbação da opinião. É legal você falar disso, porque assim, esse canal é um lugar de fala desse jeito, porque eu faço muitos vídeos falando disso. Essa doutrina do medo que é colocada. O umbandista é o único, e eu sou umbandista como religioso, e a Umbanda é a única religião que ela te proíbe de cultuar. É inacreditável. Você pega o kardecista, você como já foi muito tempo, faz o evangelho no lar. Ele fala, faça o evangelho no lar. Você pega o evangélico, olha, ore todo dia, né? Tem o seu momento no dia para orar. Você pega o católico, olha, faça suas orações, faça suas rezas, reza o terço na sua casa. Você pega o hinduísta, ele faz as rezas mais na casa dele do que no templo até. O budista, mesma coisa, faz os mantras e tal. O muçulmano faz quantas orações por dia? O judeu. O umbandista é a única religião que fala assim, não. Não ouça ponto em casa, não reze, cuidado, não acenda a vela, porque se você acender vela na sua casa, você vai chamar o obsessor. Não faça isso na sua casa que você vai chamar não sei o quê. É inacreditável como ainda essa doutrina do medo, e vou ser bem sincero, isso é enraizado no quê? No pai de santo que tem medo de perder filho de santo. Que tem medo do filho de santo chegar e falar assim, então pai, eu tava em casa fazendo uma oração, e em vez de ver Xangô eu vi o Ganesha. E aí o pai de santo não sabia explicar aquilo. Então essa doutrina do medo que é colocada, a gente tem que combater na nossa religião. E assim, combater ferozmente, porque nós estamos criando vários médiuns limitados. Sim. E a espiritualidade não quer essa limitação. Porque eu falo isso na minha casa, eu não obrigo, mas eu falo para os meus médiuns, em casa, medite, entre em conexão, bota a ponta, acende vela. Falei, só não incorpore, porque incorporar é assistência. Exatamente. Se você for incorporar, você tiver uma bela segurança espiritual, se você for incorporar para curar o câncer da sua mãe, incorpore que eu ainda vou te aplaudir. Agora, se você for incorporar, que você nem sabe o que você está incorporando, para aparecer para a vizinha, não faça. Sim. Mas eu não preciso incorporar, eu posso muito bem fazer uma irradiação, meditar. Sim. E aí eu já emendo até uma pergunta. A gente falou de conservadorismo. Dá para ser conservador espiritualista? Não, fica complicado. Porque você vai ficar com a mente lacrada. É claro que a pessoa pode estar dentro de uma linha, estar feliz só com aquela abordagem e tal. Mas ela não tem como não admitir que outras culturas produziram conteúdos muito legais e que outros estão caminhando por áreas diferentes e chegando no mesmo ponto comum, que é a melhoria do caráter. Isso aí não tem como a pessoa, senão só vai ficar aquela velha história, só Jesus salva, por exemplo, do cristianismo. Não dá. Se você vê uma placa assim, só Jesus salva, o religioso que botou ali a placa podia botar assim, Jesus é luz, eu amo Jesus, mas quando põe só Jesus salva, o que a gente entende na sublinha? Maomé não salva, nem Buda, só Jesus. E isso no Brasil, que é um país multirracial, é uma ofensa a todos os imigrantes que vieram de outras culturas e constituíram família aqui, que segue outras doutrinas, o judeu, o muçulmano, o espírita, o umbandista, todos estão errados e só Jesus salva. Então esse tipo de coisa não bate. Então uma pessoa dentro de um contexto espiritual, a própria evolução dela dentro do estudo lentamente vai abrir a sua mente. Só que as pessoas são teimosas. Muitas delas vão demorar mais porque ela fica fixada. Por exemplo, pega alguém radical com a Bíblia, se ele vira espírita, ele vai ficar radical com o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Ele virou temos vários. Virou teosofista. Agora ele fica preso na doutrina secreta da Blavatsky. Tá? São exemplos que eu estou dando. Sim. Virou ocultista, agora está preso na visão só de um mestre. O problema não são as áreas, é a mente
da pessoa que está acostumada. Fechado no cabalhão. Imagina? Imagina o caibalion, que é um clássico hermético, que é a síntese do hermetismo ali, numa linguagem ocidentalizada, né? Tudo muito baseado aí no Hermes Trismegisto, que era o Tote do Antigo Egito. E a síntese que está no caibalion, eu sou apaixonado pelo caibalion, você também, tanta gente que está. E a Umbanda é tão hermética, né? É inacreditável. É incrível. Todo congá de Umbanda, você pode ter qualquer orixá que comanda aquele congá, mas sempre você tem o Oxalá e embaixo dele é Iemanjá. É o masculino e o feminino. É inacreditável como o hermetismo entra na Umbanda. Tudo que você vai pegar na Umbanda, você acende. Dificilmente você vai ver se sempre acender uma vela. É sempre duas. Né? Olha como é. Vai fazer uma oferenda, mas antes você tem que ofertar Exu. Olha que hermético é isso. Sim. Antes de você pedir para a direita, você tem que pedir para a esquerda. Antes de você pedir para alguém curar, você tem que pedir para descarregar também. A Umbanda é muito hermética. O dia que um umbandista pegar o cabalhão para ler, vai falar, nossa, Léo, eu já pratico isso há muito tempo. O que você estava falando antes da pessoa fazer uma prática em casa, isso também havia em outras áreas. No espiritismo, não hoje, mas 30, 40 anos atrás, se falava assim, não mexa com essas coisas em casa. É claro que trabalhar a mediunidade em casa não é uma coisa interessante, porque a pessoa está exposta, está com a janela aberta, a não ser um médium com uma capacidade muito boa, que tem a segurança de irradiar em casa junto com os guias. Mas, via de regra, a mediunidade é melhor você estar dentro de um grupo. Agora, o trabalho de chakras, pulsar a luz, a prática yoga de respiração, você não pode fazer em casa, você está de sacanagem. É igual você falar assim, você só pode fazer exercício na academia, no saguão do teu prédio, você não pode fazer. Então, e se dizer, tudo isso é perigoso. Era muito mito, e vamos falar claro, ignorância, sobre saídas do corpo. Tipo, não faça em casa, irmão, a pessoa vai dormir aonde? Se a pessoa não tem como, se né? rola durante o sono. Né? E outra, não mexa com chakras, não faça a prática anímica. A anímica é o seu, você pode fazer. Seria muito legal, as pessoas que estão assistindo a gente, tira um tempinho para meditar da maneira que quiser, para quebrar o estresse. Por exemplo, você vai na Liberdade de manhãzinha no inverno, ou vai aqui na aclimação no parque, tá cheio de pessoas idosas japonesas fazendo tai chi chuan, os movimentos lentos e suando bastante, porque joga a energia para fora, quebra a ansiedade. Então pega uma pessoa muito ansiosa, eu falo assim, vai fazer tai chi chuan, porque você vai conseguir, através de movimentos lentos, controlar sua ansiedade. Aí ela fala, eu vou fazer ali na Liberdade com o professor ou na aclimação. Tá, depois que você aprender, faz todo dia em casa. O que você pode estender as mãos, manipular o Qi, a energia nas posições que você quiser. Não é você o professor, é você e o Qi. Você é a energia, o tal está em tudo. Então, é preciso que as pessoas se libertem da presilha grupal. Elas têm que ter vida individual. E outra coisa muito importante, isso para qualquer grupo, Léo. E eu trabalho com grupos há anos. A opinião de um dirigente de grupo, um pai de santo, um médium, alguém que coordena um grupo, é a opinião dele dentro daquele contexto. Fora, na vida particular, ninguém deve palpitar o que você come, se você namora ou não namora, sim, se você vestiu branco ou roxo. Você tem que ter autonomia e sua vida privada por independência. Se alguém chega e fala, por que não pode isso? Não, se mete na sua vida, aqui dentro eu respeito você, agora ali fora é a minha escolha. As pessoas se deixam levar e nós vemos dirigente de grupo palpitando na vida particular da pessoa. Isso é muito perigoso. É legal falar disso, né? Tem muito pai de santo que eu conheço que passa totalmente todas as barreiras e é extremamente abusivo. Sim. Você fala assim, pô, mas não, meu filho de santo tem que me ligar. Não, mas, cara, nós somos dirigentes, a gente não é dono da vida de ninguém. E você falando disso do caminho, me lembra outra frase do Pai João, que o dia que ele falou, eu fiquei bem pensativo, os meus filhos de santo ficaram tudo assim na época. E aí eu fiquei pensativo, que foi assim, o caminho da iluminação é um caminho que se trilha sozinho. Pô, isso é tão contrário ao que a Umbanda às vezes a gente imagina, porque a gente fala muito em egrégora, corrente. A corrente é para o trabalho, mas o caminho da iluminação, ninguém pode iluminar pelo outro. É o individual. Você. É sozinho. Você tem que... É você... Não adianta, eu não tenho nenhum poder de pegar meu filho de santo e falar assim, vem cá que nós vamos abrir seu terceiro olho. E botar uma energia ali. Não consigo fazer isso. É uma prática dele.
É ele que tem que ir atrás, é ele que tem que se conhecer. E é legal a gente falar isso, o quanto é importante nós nos conhecermos espiritualmente. Sim. E quando a gente se conhece, tudo fica mais fácil, né? E outra coisa, não pode ter dependência do grupo nem do líder do grupo, porque senão você vai perder a sua... O dia que esse líder morrer, Exatamente. acabou. Agora, tem também outro lado, que é a dependência dos guias espirituais. Ficar perguntando tudo, querendo orientação para tudo. Claramente, outro dia, um preto velho que apareceu para mim, eu gravei isso até para o meu programa de rádio, ele falava assim, que os médiuns e as pessoas não dependam dos guias espirituais para dizer o que eles têm que fazer, porque quem reencarnou foi eles, não foi o guia. E a pessoa, ela aprende inclusive no erro. Imagina, você dentro da sala de aula, na hora da prova, o professor te dá cola. Então, muitas coisas, a resposta que o mundo espiritual dá é o silêncio. Fala assim, quantas vezes eu perguntei coisas fora do corpo e a resposta que eu tinha é assim, vai estudar. Não me davam a resposta. Outra coisa, medita que você encontra a resposta. Você desceu para aprender isso. Eu não posso te falar a resposta, senão eu tiro o valor da experiência. Valoriza a experiência. Então, muita gente ficou muito siderada em pegar orientações. É claro que numa via espiritual, você quer uma orientação, por exemplo, você pergunta para um guia, eu estou sentindo uma pulsação de luz aqui na minha testa. O senhor acha que eu poderia desenvolver melhor? Ele pode dar uma orientação porque está dentro da esfera de ação dele. Agora só, meu guia, eu tenho uma parceira e agora eu me apaixonei por uma outra. E eu não sei com quem eu fico. O que o senhor acha? Tá de sacanagem. A entidade não vai poder dar palpite na escolha da pessoa. Aí a pessoa pergunta, vai falar, e se eu errar? É tua experiência, porque no erro você também acerta. E foi você que reencarnou. Suas escolhas são suas. Então, muita gente criou dependência para pegar a orientação espiritual. Mas quem reencarnou foi elas. E na hora da prova não tem cola não. Vai ter que desenvolver, vai ter que vencer a si mesmo. Vai errar, vai acertar. Vai errar e vai acertar. E vai melhorando. A função dos guias é como se fossem professores da consciência. Eles orientam, mas não pode fazer a prova pelo aluno. Pode dar uma pista de algo que vai cair na prova, estimular o aluno a estudar. Mas quem está dependendo da nota para passar de ano é o aluno. Eu acho que a Terra é uma escola, melhor, o universo é uma escola, a Terra é uma das salas de aula, corpo é uniforme. Os guias são os monitores, que dão uma focinha enquanto o aluno está envergando. Quem é o professor? Deus. Esse é o... E o diretor da escola? Olha, tem um monte de diretores. O professor é o eterno que está em tudo. Agora, existem muitas consciências elevadas que monitoram o desenvolvimento de raças como a nossa. A gente não pode pegar o parâmetro do ser humano da Terra e aplicar no infinito do universo. Então, aqui, na nossa sala de aula, que é aquela sala de aula ali na periferia, na subperiferia do Cortella, né? Está ali aquela sala de aula onde os alunos são violentos, brigam entre eles, quebra a carteira, bate no professor. É complicado ali. Então, os professores que vêm ensinar nessa sala de aula difícil, eles vão ter que ter uma didática e dosar o conhecimento no nível daqueles alunos. Então, tem coisas que são estudadas em outros lugares do universo que a gente não tem nem ideia, porque a gente piraria se estivesse estudando. Agora, para a experiência da Terra, os guias espirituais que trabalham aqui em todas as áreas, eles estão trabalhando com a gente enquanto seres humanos, não estão trabalhando com a gente no plano mental. E enquanto ser humano, você tem a dificuldade material, as coisas do aqui e agora. Então eles não vão chegar e pedir algo que não seja factível. Não vai pedir a um de nós, que ainda está tropeçando e aprendendo um monte de coisa, o nível de um mestre. Nenhum deles vai cobrar isso da gente, porque nem eles também sabem tudo. O que eles vão cobrar da gente? Se esforça, né? Não desiste jamais de bons objetivos, mesmo quando você está pressionado por tudo de ruim. Não desista da senda espiritual, porque isso é um caminho de dentro e a senda nem é tua. Você está tendo a chance de caminhar por uma senda. Se você está na Umbanda aqui e está funcionando, ótimo. Se amanhã você sair e vier para o Espiritismo e funcionar bem, ótimo. Ou vice-versa. Depois vai para essa área ou em área nenhuma, mas não deixa a tua senda apagar, porque é o valor que o grande espírito permitiu a você. Quando se fala de sair de um grupo que dá para trás, é sair de si mesmo. Isso é anestesiar. E isso acaba atraindo coisas mais densas. Mas o caminho que a pessoa escolher, Léo, e ela tem direito de trocar o caminho a hora que ela quiser, ainda mais se não estiver batendo as ideias. E correções de curso, né? A pessoa sai daqui e vai para essa área, ao mesmo tempo tem uma daqui que vai para cá.
E é assim mesmo. O importante é a pessoa não perder de vista o discernimento, a luz. Imagina, um curador, tá? Um médium de Umbanda. Ele vai fazer um curso de reiki e agora ele fica só fazendo reiki. Ele está funcionando, tá? Ele não deixou de trabalhar, ele mudou o método. Se ele está trabalhando, os guias espirituais não vão deixá-lo, porque vão ajudá-lo no reiki, porque ele está ajudando terceiros. Aí amanhã ele vai fazer cura prânica, sabe? Eles também vão, se a pessoa estiver fazendo cura prânica para ajudar os outros. Aí a pessoa fica em casa e irradia a luz todo dia em silêncio para o mundo. Eles vão ajudar. Então não é a questão de um grupo X ou Y. A questão é de trabalho, de estudo, discernimento. Seja lá onde a pessoa for, que ela faça algo positivo. É o que o mundo espiritual pede da gente. É, legal. Quando você fala isso da lição, muita gente tem procurado, principalmente quem é pai de santo, para falar da pandemia. E eu já falei isso várias vezes, a pandemia não vai ser explicada agora. A gente está no meio da prova. Sim, sim. A espiritualidade só vai falar o dia que a gente passar de ano. Sim. Passou. Então agora era isso aqui que vocês tinham que ter aprendido. Não aprenderam, volta e vai ser pior. Ou então, parabéns, aprenderam. Mas antes disso a gente não vai ter. Mas eu quero partir por algumas perguntas. Já, daqui a pouco a gente até vai para as bolinhas. Mas antes, podemos falar agora dos patrocinadores? Então vamos falar agora dos nossos patrocinadores que estão aqui na nossa tela. Que temos a vinda de outros patrocinadores. Nós temos a Flor de Quanim, que sempre monta esse kitzinho aqui, que eu vou entregar pro Wagner já. Oba! Então, a Flor de Quanim, que é uma loja de pedras de um filho de santo meu, ele vende vários artigos esotéricos. Vou dar um spoiler que tem um Ganesha aqui. Então, Oba! Temos alguns presentes. Além da Flor de Quanim, o Pai Newton que esteve aqui, ele tem... Você é adepto de tomar banho? Eu adoro. Ó, temos um banho... Pai Newton, que é um grande amigo meu, e ele é um pai de santo. E olha que interessante, ele também é todo esotérico, ele adora cristais, e ele está hoje fazendo um trabalho de convergência de o uso de florais com a Umbanda. Olha que interessante, ele usa os florais de Minas. Você já ouviu falar dos florais de Minas? E é interessante. Temos a Vela Aro, que está aqui, também patrocinador nosso, uma fábrica de velas. Então um abraço aí para Karen e todo o pessoal da Velas Aro. E esse pessoal que é da Bioconecta, vou ainda demorar para saber o nome, daqui a pouco vai aparecer aqui. E o que é interessante, este banho é um banho de ervas que dura 60 dias fora da geladeira. Ele conseguiu fazer isso. E não é nada químico. Até mesmo, ó, dá uma cheirada pra você ver o cheirinho que ele tem. Esse é um banho de prosperidade com flor de laranjeira. Aqui, ó, Bioconecta. E dura, isso é uma coisa de quem é um bandista, né? Quem tem o tempo um pouco mais difícil, né? De preparar o banho. E aí, às vezes não dá tempo de tomar. Você prepara um banho ou compra lá com ele um banho. E não é mentira, gente. Não é cheirinho gostoso, não. É muito cheiroso, mas é erva mesmo. Ele prepara... Isso tá incluído na bolsa ali? Tá incluído. Eu vou falar uma coisa que eu fiz. Esse daqui é o meu. E eu ainda não o usei. Aí eu comprei um potinho. E vou te dar um pouquinho. Fique legal. Tranquilo. Mas a partir do próximo já teremos para o nosso convidado. E ele inventou isso, um banho que dura 60 dias fora da geladeira, sem estragar. Isso é bom para nós, que às vezes não tem tempo, às vezes, de preparar um banho, como também como ferramenta. Então, Bioconecta, conheçam lá o Pai Newton. Isso do floral que ele falou é maravilhoso. Um dos florais que ele usa para gira de preto velho, que conecta bastante com aquilo que o preto velho quer para deixar as pessoas calmas, tal, é, por exemplo, a flor da arruda, a flor da guiné. Ervas que os pretos velhos já usam na Umbanda há tanto tempo. Então, olha como as coisas vão se convergindo. Falando em convergência, Chico Xavier, que talvez o senhor já tenha ouvido falar, como todo mundo, uma vez falaram assim, perguntaram para o Chico sobre outras divindades, outros mestres, e o Chico falou o seguinte: eu já conheci vários mestres, mas até hoje Jesus é o maior porque é o que mais conseguiu condicionar tudo de bom que os outros tinham. Para você, como um cara mais universalista, Jesus é o maior mestre ou tem outros? Tem outros, com certeza. O Chico Xavier era maravilhoso, né? Mas ele estava dentro do contexto espírita, ele tinha que falar isso naturalmente. Deixa eu dar um exemplo. Krishna, quando desceu à Terra, a Índia era um país rico, ele tinha um grupo de discípulos. Então imagina Krishna conversando com os discípulos, explicando prana, chakras, né, corpo mental e essas coisas todas. Tá. O Siddhartha Gautama, que se tornaria o Buda, quando viveu na Índia, cerca de 500 a.C., também era um país rico, ele era filho de um rei,
e ele formou um grupo de discípulos depois que o acompanhava. Você imagina o Buda contando coisas, os discípulos entendiam. Agora, olha Jesus. Nasceu numa pindaíba danada. O rei manda matar os bebês recém-nascidos, o pai e a mãe têm que fugir com ele para o deserto. Depois ele volta e lida com uma classe sacerdotal que estava fragmentada sob o tacão do Império Romano, sendo que séculos antes tinha ficado cativo 400 anos dos egípcios, né, o povo judeu. Então o povo judeu estava com a autoestima muito quebrada. Jesus, então, estava numa sociedade muito complicada, né? Que era o povo judeu sob o tacão do Império Romano. Então, Jesus tinha 12 discípulos pescadores semi-analfabetos e lidava com o povo. Então, a diferença é que Krishna e Buda trabalhavam no sentido iniciático, yogi, num sentido interno de realização. Jesus trabalhava no sentido externo com a população. Então, o jeito de Jesus era um jeito popular. Era o cara que trazia as ideias de amor, de perdão. Buda trazia a ideia do caminho do meio, o equilíbrio de dentro. Krishna trazia a ideia da imortalidade da consciência e do Dharma, a missão. Então, cada um deles tinha uma característica. Quando o Chico fala que Jesus somou a dos dois, é porque ele veio depois. Isso é óbvio, né? Dele ter somado os anteriores, agora numa versão aberta. Enquanto que a versão anterior dos outros era mais oriental, mais interna, enquanto que a visão cristã ela era mais cristã, não, a visão de Jesus era mais aberta. Por isso, o Chico falava que na abordagem Jesus era o cara que estava de frente com a população, assim como ele, Chico, estava trabalhando em aberto também. Então, por isso, o exemplo para o Chico era Jesus, o exemplo de quem trabalha com o povo, de quem abre a mão, quem abraça, quem perdoa. Jesus toda hora impunha a mão, quer dizer, passava energia. Então, talvez por isso o Chico tenha falado isso, né? E também pode ser a própria opinião dele. Numa visão maior, Krishna, Buda, Jesus, esse pessoal é alta qualidade. E Léo, tem gente que faz campeonato de mestres. Tipo assim, tabela do Campeonato Brasileiro. Quem é o primeiro, o segundo, quem vai cair para a Série B. Quem cai para a Série B deve ser péssimo. Imagina, uma vez me perguntaram... Você como botafoguense? o meu Botafogo está na Série B lutando lá. O que acontece? Me perguntaram uma vez, quem era melhor, Jesus, Krishna ou Buda? Eu falei assim, sabe o que eu acho? Eu não tenho parâmetro para avaliar eles, eu não consigo avaliar nem a mim. Eu só tenho uma certeza, qualquer um deles é melhor do que eu. Então, para mim, está ótimo o ensinamento de qualquer um deles. As pessoas ficam muito presas dentro do ensinamento, dentro da figura de um mestre. Me perguntaram também se Jesus tinha tido um caso com a Maria Madalena, um aluno. Eu falei assim, cara, eu não tenho a mínima ideia. Porque eu estou prestando atenção no ensinamento de Jesus, não na vida pessoal dele. Se ele pegou ou não pegou, não tenho a menor ideia. O ensinamento dele é o que eu estou olhando e não a vida pessoal dele. Não seria melhor você prestar atenção no ensinamento? Bem melhor, né? Mas você acha que ele namorou? Olha, realmente não sei. Não sei. Temos alguns apócrifos, né? Eu gosto muito porque a Bíblia tem uma coisa muito interessante, né? Dos 4 evangelhos da Bíblia, né? O cara que conheceu mais ou menos Jesus foi o Mateus, mas ele era amigo do amigo. E foram os evangelistas. Os evangelistas não eram os discípulos, né? E aí, por exemplo, você tem São Judas Tadeu, que é primo dele, que é o noivo de Canaã, que era apóstolo dele. E qual era o emprego de São Judas Tadeu? Ele era historiador. E até hoje nunca entrou na Bíblia os textos dele. E eu não sei, você já leu? Sim, os apócrifos eu adoro. De São Judas Tadeu? Ele bota uns apócrifos ali que fala assim, cara, eu acho que Jesus era mais como São Judas Tadeu falava, como um primo. Falamos de Jesus, vamos falar um pouco do conceito de Deus. Você é uma pessoa politeísta ou monoteísta? Olha, na verdade, nenhuma das duas, porque a definição é muito ruim. Por exemplo, se você falar monoteísta, vai falar, um Deus só sobre tudo. Mas qual? O Deus da tua cultura? Porque é isso que acontece. Né? Pessoal, o meu Deus, tá? O seu Deus não é o do outro. Né? Tá, se falar que é politeísta, você vai falar de 1000 deuses, né? Então, uma vez perguntaram a um mestre da Índia, por que a sua doutrina devociona milhares de deuses e não um Deus só? Porque a nossa doutrina, ela é eclética e a gente sabe que o mesmo um pode se manifestar de 1000 maneiras como quiser. Por detrás dos 1000 nós temos um nesses 1000. E aí o cara que perguntou ficou quieto. Então acho que a definição de monoteísmo e politeísmo, ela também fica meio enganchada nas culturas. Para mim, eu sigo
o Caibalion. O todo está em tudo. Se está em cima, está embaixo. Se está à esquerda, está à direita. Se está fora, também está dentro. Então, alguém perguntaria, segundo lá o Caibalion, existiria algo fora do todo? Você vai lembrar dessa passagem. E a resposta é não, porque aí estaria faltando um pedaço e a palavra o todo não teria sentido. Quando você falou o todo, você não deixou dúvida que está em tudo. E a mente relativa do homem não tem como conceber a ideia do absoluto. Do absoluto, só o absoluto compreende. Nós não compreendemos nem nós mesmos. Então, por isso, grandes mestres, perguntados sobre Deus, davam como resposta o silêncio. Como é que você vai nomear, definir o absoluto com um conceito relativo ou o nome produzido numa cultura? E outra coisa, você pega um cara, criou a religião do toco. Então ele põe um toco ali, põe guirlanda, põe incenso e tem uma multidão que adora o toco. Tecnicamente está certo quando ele fala o todo está em tudo, se está em tudo está dentro do toco. Nesse sentido, sim. Agora o problema é que ele vai achar que está dentro do toco dele e não do toco das outras religiões. E aí isto vai ficar complicado. Então, quando se fala o todo, não há dúvida, está em tudo. Desde um turbilhão galáctico a uma partícula de energia, um grãozinho de areia, um buraco negro. Não há dentro, fora, não há como. Conclusão, não temos como definir. Né? Porque ele é um e ele é muitos, ele é o com forma e sem forma. Ele é o que eu acho e é o que eu não acho também. Porque o que eu acho é pequeno e o que eu não sei é infinito. Então, o próprio plano material é infinito. E se fala de multiverso, e se fala de outros planos. Quer dizer, não há como conceber sequer a criação, quanto mais criador. Por isso tem coisa que não dá para a gente entender, só dá para sentir. E o que a gente sente não dá para explicar. É lindo. Nossa, a conversa hoje por mim teria 12 horas, porque é legal falando do Cortella. O Cortella, eu vi uma palestra dele esses dias que ele fala a questão da prioridade. E é inacreditável como o ser humano tem um certo problema com o total. Né? Até mesmo no absolutismo, pode perceber, né? Você tem um rei absoluto, mas sempre você tem que ter a figura de 2, 3 ministros para ajudar o rei. O ser humano nunca consegue ser focado numa coisa só. E aí o Cortella fala dessa questão da prioridade, que ele fala assim, prioridade é uma palavra que não existe plural. Se você fala assim, não, eu tenho 2 prioridades, você já não tem prioridade. Sim. Porque prioridade é uma coisa só. Sim. Então se a gente fala que Deus está em tudo, aí começa, tá, mas Deus está no... Tem até acho que é uma tirinha do... Você já assistiu as tirinhas de Um Sábado Qualquer? Sim, eu gosto Cara, muito. eu adoro o Carlos Divertido. Rosa. Aquilo é maravilhoso. E eu não sei se é uma tirinha dele ou um dos Portas dos Fundos que fala assim, que Deus fala assim, você tem que amar a todos. Aí um cara levanta a mão. Mas e o José? Não, porque o José, ele pesca peixe diferente de mim. Não, tem que amar o José. Ah, tá bom. Aí vem o outro e fala assim, não, mas... E a Maria? Porque a Maria, ela tá usando um sari lá diferente. Então, é inacreditável como a gente tem um certo problema com a palavra todo. Sim. Se é pra amar a todos, ame a todos. E aí o budismo entra, falando do Gautama, que eu acho maravilhoso, de um ensinamento dele que ele fala assim, amar aqueles que pensam igual a você é fácil. Sim. O difícil é amar o diferente. E aí ele fala nessa diferença, tem um ensinamento, não é dele, é do Osho, que fala que você deve ir aonde ninguém vai e mergulhar no ruim. Porque gente para ajudar o lado bom, sempre tem. Falando já, puxando isso da apometria, muitos médiuns da minha casa fazem hoje apometria, inconscientes ainda, e muitos falam assim, a maioria das pessoas que eu falo de apometria falam assim, eu fui fazer apometria, fui para umbral, fui resgatar, fui não sei o quê. É inacreditável como a maioria da gente que faz apometria, a gente sempre vai para os piores lugares. Porque o lugar bom já tem muita gente ajudando. Eu posso falar isso de outro ângulo. Por exemplo, muito discípulo acha que o seu mestre, quando parte, vai para o lugar mais alto do plano espiritual. Léo, aonde é mais necessária a presença de um mestre? Onde tem sofrimento. Sim. Então eu sempre brinco. Se você vai para o céu, não vai encontrar nenhum mestre. Se você for para o astral inferior, você vai encontrar um monte deles ajudando pessoas infelizes. Então, se grandes mestres descem para fazer resgate, por que a gente que está aqui mais próximo e ainda envolvido em muito resgate que se faz, às vezes é resgate nosso, de coisas antigas também. Então, o trabalho de cura tem que ser para o doente. O médico, ele tem que ir ao hospital.
O médico não tem que ir para o paraíso, o médico é útil no hospital. Então, trabalhadores espirituais que trabalham com apometria, ou com desobsessão, ou com desmanche de trabalho pesado em qualquer área, vão ser projetados fora do corpo durante o sono pelos guias para ir no ambiente pesado para continuar o trabalho. E outra, vão haver ataques espirituais das trevas sobre trabalhadores que fizerem este tipo de trabalho. O que acontece? O Garrincha e o Pelé, quando jogavam, precisava de 2, 3 marcadores. O perna de pau ninguém marcava. Trabalhador espiritual e grupo que não sofre uma pressão do astral inferior é porque esse grupo não é de nada, não está fazendo nada. Porque se fizer num planeta como o nosso, com a humanidade como a nossa, um trabalho de luz, vai haver uma pressão das trevas. Então qual é o motivo para trabalhar? Quanto maior a pressão, maior a luz. E a gente vai vibrar para que mesmo os que pressionam também encontrem a mesma luz, porque o todo está em tudo. A gente tem que ter esse pensamento, senão fica aquela coisa tipo ringue de batalha. Eu sou da luz, ele é da treva e nós vamos lutar. Nós não estamos numa luta. Quem luta é o ego da gente. O que a gente quer é melhorar e a gente sabe que o todo está em tudo. Mesmo aquela entidade trevosa, ela é uma partícula do todo. Apenas ela encapa a própria luz com ideias negativas que criam uma aura pesada, cheia de forma mental maldosa. Se você quebrar esse padrão e achar nele a luz essencial, o cara desaba, se revela um ser como os outros, e aí os mentores começam a tratar. O problema dos obsessores é a capa do ego trevoso deles, que se torna impermeável à presença da luz maior, resgatar a luz de dentro que sempre existe. Não há espírito sem luz, porque matéria é energia condensada. Esta caneca tem uma aura, por que uma entidade não vai ter? O problema é a luz represada pela quantidade de tralha trevosa do ego, que até parece que o sujeito não tem luz, mas a luz é a mesma origem dele, é a mesma nossa. Quando a gente pensa isso, mesmo sabendo que o cara vai atacar, que é terrível, né? A gente precisa pensar no todo que está em tudo. Porque senão eu vou fazer o seguinte, o todo está em tudo, mas no obsessor não está. Quer dizer, eu destruo esse conceito e ainda jogo ele para fora. Como é que ele vai melhorar com aquilo que eu estou fazendo? Ele vai me atacar de volta, porque eu estou excluindo ele. Quando eu falo todo está em tudo e aquela entidade também está, já de per si eu estou englobando tudo. Outra, alguém racista nessa área é muito complicado. Imagina, Léo, você conduzindo uma prática no teu grupo assim, vamos vibrar uma energia para a humanidade inteira, 7 bilhões de pessoas. Uma pessoa racista que estiver ali, ela vai excluir algum tipo de raça da irradiação, ela não está sendo inteira. O ego dela está fatiando a irradiação. Espiritualmente, os mentores sempre orientam isso. Pensa em tudo, tem que ser tudo, incluindo os insetos peçonhentos, a cobra venenosa, ou você vai gostar só daquele bichinho bonitinho e os outros animais do universo, ou melhor, do planeta, não vão entrar? Então a gente tem que ter muito cuidado de não criar uma disputa de ego, tipo, o nosso trabalho de luz e aqueles caras das trevas. Não existe nosso, o trabalho é do grande espírito, que permite a gente caminhar e na caminhada a gente acaba resgatando aquela galera de lá. Não é para ter medo disso, isso é normal. E parte daquela galera, às vezes, está enfurnada no astral inferior porque alguns viveram com a gente e a gente jogou eles no buraco lá atrás. Aí agora a gente reclama de ter que tirar. Sabe, aquele chefe de gangue, por exemplo, o pai Léo era o chefe de gangue lá na Idade Média, né? Instruiu todo mundo a só fazer crime. Aí desencarnou, ficou mal, se recuperou e falou assim, tá, agora eu vou voltar para a luz. E aí ele está trabalhando, aí trabalhou 2 vidas, agora está nessa trabalhando. Só que lá no astral inferior ainda tem 2 daquela gangue que não melhoraram com o tempo. Então lá o pai Léo, olha a dívida, lá. né? E aí você está num trabalho e de repente resgata uma entidade, você fala assim, eu estava ali e fiz o bem. E na verdade o bem era teu porque você tirou alguém que travava você inconscientemente de lá para cá e você não está sabendo. Aí você fala assim, por que os mentores me levaram só naquele ambiente trevoso? Porque lá está o teu ex-colega. Muitas vezes. Então, muitos trabalhos de assistência, no bolo vai também o desmanche de coisas nossas. Então a pessoa não pode reclamar de estar trabalhando com apometria, com desobsessão ou descarrego, de estar sendo levada num astral inferior. Isto é do jogo, é o feijão com arroz desse tipo de trabalho. Vai ter. Legal a gente falar disso. Você falou dos animais. Você é vegetariano? Não, eu não como carne vermelha.
já há muitos anos. Eu tenho comido cada vez menos frango. Eu fiz um processo inteligente. Se eu pudesse, eu comeria só peixe. Mas morando aqui em São Paulo, os dias que eu fiquei comendo só peixe, eu fico aéreo. O meu metabolismo, eu como um pouco de frango e tal, mas carne vermelha de nenhum tipo há muitos anos. Mas não é por motivo místico ou nada. Simplesmente meu organismo não aceitava mais e eu também comecei a perceber as coisas de outro jeito, mas eu sempre evito qualquer radicalismo nisso. Alguém pode comer carne, o outro não comer carne. Não me interessa. Me interessa o caráter da pessoa. Porque a gente tem gente boa e ruim comendo isso ou não comendo aquilo. Então, importa mais o caráter. Agora, o ideal seria que a gente pudesse refinar, purificar nossa alimentação. Dentro do possível que a pessoa puder fazer, o mamífero, ele tem emoções muito próximas da gente, Léo. Então, é uma coisa que para mim começou a me... Então, eu fui lentamente trabalhando isso. Agora, eu aconselho quem queira mudar a alimentação, não faça isso por motivo místico, nem porque o guru ou pai de santo ou médium falou. Vai na nutricionista. Faz um trabalho inteligente de escalonar e lentamente parar. Tem gente que fala assim, eu não gostaria de causar a morte ao animal para alimentar. O motivo é justo, mas ela não pode ficar anêmica. Que eu conheci gente que parou de comer carne e ficou anêmica. E conheci gente que parou de comer carne e ficou ótima. Então, eu acho que isso é individual e a pessoa deve ter uma orientação de uma nutricionista para devagarzinho ela ir purificando com equilíbrio para não impactar o organismo dela, que tem um certo jeito. Mas o ideal para a gente seria lentamente ir deixando as coisas pesadas, não somente a nível de alimentação, mas a nível de emoção, a nível de pensamento, porque o pessoal acha que limpar a barriga, na verdade, não limpou a mente ou o coração. É verdade. Então, o pano de fundo disso se chama crescimento. Eu acredito que daqui a 500 anos vão olhar para trás e vão achar o hábito de comer carne assim, grosseiro, como a gente olha 500 anos atrás, o pessoal não tomava banho, o pessoal da corte portuguesa no Rio não tomava banho, por isso usa banador para tirar as moscas, né? Não escovava dente, cara. E a gente olha e fala, que absurdo. Daqui a 500 anos, vamos olhar para trás e falar, que absurdo a alimentação que era feita. Eu também acho. Eu acho que o caminho é esse. Eu ainda tenho... o meu problema é, como um bom filho de Xangô, eu tenho problema com restrição. Qualquer coisa que me restringem é igual, por exemplo, esse ano, que para nós está sendo regido por Oxum, eu tenho uma grande amiga, né, que é a tia, e ela no jogo de búzios, ela fala, olha, como vai ser um ano de Oxum, evitem comer coração de galinha. Wagner. Desde o dia 1º de janeiro, todo dia eu tenho vontade de comer coração de galinha. Porque não é nenhuma comida que eu adoro, mas o meu problema é a restrição. Restringe é um problema. Mas eu concordo que o caminho... E eu acredito que o caminho realmente seja esse. Eu perguntei porque, assim, tem vários estudos que a gente faz, somente do hinduísmo, que é muito conflitante com nós que consumimos ainda algum tipo de carne. Né? Porque quando a gente fala assim, olha, não, a importância dos animais, tal... E aí a gente acaba... Eu acho maravilhoso aquela do Dalai Lama, né? Que pede pra peneirar. Que ele fala, não, pode ser que essa minhoca seja minha mãe. Então, é legal a gente falar disso. Vou partir já para as primeiras bolinhas. Esses aqui são quadros que nós temos aqui. Aqui nós temos algumas bolinhas. Fique à vontade, escolha uma das cores. Vamos aqui lá. Nós temos perguntas. Eu não vou escolher a do Verdão. Tá bom, fique à vontade. Eu vou pegar preta e branca, Botafogo aqui, ó. Isso. Na Umbanda ou Baluaê, né? Que nós festejamos agora em agosto. Mas você já foi a algum terreiro de Umbanda, pelo menos? Sim, já conheceu? Sim, desde a adolescência eu ia em tudo. E com 19 anos eu comecei a dar palestra no Rio de Janeiro. Você nunca incorporou alguma vez? Não, na Umbanda não, só na área espírita. Mas eu via várias entidades de Umbanda fora do corpo. Isso aí para mim é frequente ao longo dos anos. Não tem jeito, né? Sim. Nós estamos recebendo uma pergunta, nesse momento, do Pai Engels. Pai Engels de Xangô, que é muito conhecido pelo grupo da Aldeia de Caboclo. A maioria dos pontos de Umbanda que a gente tem é dele. E Pai Engels mandou o seguinte. Você já imaginou ou consegue imaginar sua vida sem a espiritualidade? Não, para mim isso é igual a. Sem isso eu desencarno, né? Sabe um médico que fala assim, eu tenho medicina no sangue, se me tirar isso, eu fico vazio? Você vai ter um outro médico que fala assim, se me tirar isso eu faço outra coisa, eu me formei nisso aí porque tinha uma grana, meu pai era médico, eu me formei para agradar ele. Então, existe aquilo que é de alma, né, de sangue,
Espiritualidade para mim é coisa de alma, é a melhor coisa que me aconteceu. Se me tirar isso, eu sou um zero, um nada. Eu caio fora. Sem isso, não dá para ficar. Você consegue desligar em algum momento? Ah, vou fazer uma viagem, não quero saber nada de espiritualidade. Por exemplo, você vai viajar para Roma, passar uma semana, você não desdobra. Não, não você tem. Chega lá, Não, Nero, ó, imagina, Wagner, vamos desdobrar. Uma cidade igual Roma, cara, com tanto passado no astral dali. Imagina, você sai de férias e vai num museu, cara. As coisas cheias de energia do passado. Não há como você não trabalhar. E se eu vou de férias, eu levo meus livros. Nem que, pra mim, não tem como separar o ser humano da parte espiritual, porque eu acho que é um conjunto. O que não pode é perder o pé no chão. Se eu vou pra praia, vou pra praia. Vou tomar banho de mar, mas eu vou lembrar de Iemanjá. Você entendeu? Uma coisa não anula a outra. Eu vou estar brincando com meus amigos, como mais tarde vou sentar fazer um trabalhinho de energia quietinho no hotel onde eu estiver. Não há como fazer essa separação quando você descobre essa onipresença, o invisível que está no visível. E trabalhando com saídas do corpo, toda noite acontece alguma coisa. Mesmo quando você fala, vou dormir sem pensar em nada, você acorda de madrugada paralisado e mãos invisíveis te puxando para algum trabalho espiritual. Eu já fiz alguns desdobramentos e alguns deles já desenhei, você já viu, e eu já vi algumas coisas um pouco diferentes. Já teve algum, assim, o mais diferente que você consegue contar pra gente, que você olhou e falou assim, caramba, que ser diferente? Ah, isso aí um monte de vezes, né? Conta um pra nós. Tanto seres que não tinham forma, como a gente, tá? Eram focos de luz multicoloridos, era inteligência e amor integrado na luz, sem forma. Pra você ter uma ideia. Até entidades totalmente deformadas, né? O corpo espiritual é dotado de alta plasticidade e ele plasma tudo que a pessoa estiver pensando. Uma pessoa com um pensamento caótico por dentro, desorganizada, desorganiza a forma do corpo astral, que começa a ficar fragmentada. Daí aquelas entidades horrorosas que todos os médios veem e falam, uma entidade toda deformada, estranha, que já não parece mais um ser humano. Isso existe pelo lado ruim e existe pelo lado bom da gente ver presenças que são pura luz. E elementais? Ah, sim, eu vi várias vezes. Porque eu já vi elementais, por exemplo, eu até cito aqueles elementais como parece do Piratas do Caribe, né? Que tem concha presa. Eu já vi muito elemental, por exemplo, gnomo com cogumelo na cabeça. Então, essas entidades, elas estão no duplo energético dos elementos. Então, elas emulam a coisa dos elementos. Essa que você viu com concha é marinha, sim, com certeza. Sim. São seres ligados à energia do mar. Energia da terra está mais ligada à rocha e tal. As energias do... Por exemplo, elementais que habitam a área de vulcão. Eles aparecem com manifestação de lava ou de fogo. Só chama de fogo, né? Exato. Quase não tem forma. Eu vi várias vezes, e os devas também, aqueles seres mais avançados, né? Que é uma coluna de luz. De dentro da coluna aparecem 2 olhos, aí sai um rosto. Ele plasma aquilo para você perceber. Ou sai uma presença majestosa, sabe? É impressionante. Eu vi coisas que na volta eu ficava assim, ó, quedado com a majestosidade que eu tinha visto. Vi coisas que eu voltei chorando por causa do sentimento maior que eu não aguentava. Na hora o choro era a forma de vazar aquele sentimento. E vi muito sofrimento em ambientes muito pesados, né? Essa semana mesmo eu vi uma mulher que trabalha comigo há muitos anos, uma guia, ajudando uma criança negra africana que morreu de fome na passagem dela por lá. Quantas vezes eu passei por isso, Léo, sabe? Deixa eu contar um caso. Conte. Vez, você lembra aquele caso quando os Hutus e os Tutsi fizeram aquele extermínio lá na África na década de 90? Eu vi aquilo fora do corpo, cadáveres dentro do rio, cadáveres de negros. Contava isso nas palestras antes das notícias chegarem. Eu vi, na época da Guerra da Bósnia, pilhas de cadáveres de homens, jovens e homens, com número tatuado. Você sabe que no caso ali os sérvios, né, fizeram uma limpeza étnica ali por causa daquela guerra. Uma vala aberta e um trator empurrando os cadáveres para dentro da vala comum. Nunca vão ser achados. E eu vendo esse tipo de coisa, você volta para o corpo, você fica assim. Aí um desses dias, que eu tinha visto uma coisa dessas, eu fui almoçar. Aí eu estou almoçando e me lembrei de uma criança que eu tinha visto que tinha morrido de fome. E aí eu agradeci o alimento e vibrei por ela, que ela seja feliz pelo menos do lado de lá. Aí um amigo meu chega, Wagner, eu tô puto da vida.
Falei, por quê? Roubaram o meu carro, né? E a minha mulher tem o carro dela, mas nós tivemos uma briga porque ela não quis emprestar o carro dela para mim. Sabe, eu sou tão infeliz, sabe? Tô sem carro, minha mulher brigou comigo. Eu falei assim, você almoçou hoje? Almocei. Falei, então, para de reclamar, porque tem gente que não almoçou hoje e você não tem carro, pega o metrô, pega o ônibus, você tá saudável para fazer isso. Ele olhou para mim e falou assim, por que você está falando isso comigo? Porque você é um imbecil, eu perdi a paciência, você é um babaca, você tem tudo, tem seu apartamento, tem seu carro, você tá reclamando do quê? Você pode almoçar e tem criança que não pôde almoçar, não me enche o saco. O cara começou a chorar. Eu não tinha pensado nisso, né? Sentou ali comigo, aí depois eu falei, cara, eu vi isso. Ele falou, cara, que bom que você está me contando isso, porque agora eu vou parar de pensar só em mim, no meu ego, e pensar em outras pessoas que estão no mundo também. Tem alguns desdobramentos que realmente assustam, né? Eu já tive um momento de desdobramento de olhar e falar assim, cara, eu queria tanto que o Steven Spielberg estivesse aqui, que isso aqui dava um filme bem, bem bonito. Mas tem essa parte mais negativa. Você viu alguma coisa referente a... Eu posso falar por mim, eu não vi ainda, pelo menos não fui levado, talvez meu trabalho seja outro, mas eu já vi algumas pessoas falando de alguns centros de reabilitação de espíritos que desencarnaram de Covid. Sim, tem. Você já foi levado para isso? Inclusive no meu programa de rádio, acho que o da semana passada, o anterior, eu falei um lugar onde... São dois tipos de lugares, tá? São estruturas entre o plano físico e o plano espiritual. Porque a pessoa desencarna por cima do hospital, onde ela está, tem o duplo daquilo, que é como se fosse o astral. Uhum. Mas não é um mundo espiritual ainda, é um ambiente... É o duplo etéreo. Para cortar o restinho do cordão de prata, limpar as energias, para depois passar por portais extrafísicos para lugares de readaptação do lado de lá. Existem alguns desses hospitais, vamos chamar assim, por cima de ambientes de natureza, por sobre o mar, por sobre uma montanha, aproveitando o prana da energia, porque o corpo astral desse pessoal ainda está muito... porque é um processo respiratório, cara, e diminuindo a respiração, diminui a energia, o prana. Sim. Então, esse pessoal sai sem energia. Então, precisa readaptar o corpo espiritual delas a uma energia mais natural. E outra coisa, quebrar a ideia da doença na mente delas, porque o corpo astral tende a plasmar aquilo que a pessoa pensa. Imagina um espírito desencarnado com crise respiratória. Ele não respira, mas a mente dele vai criar a situação. Então, eu vi dois lugares. Lugares de pessoas dormindo um monte após a Covid, por causa desse esgotamento energético, porque a respiração está ruim, dormindo para depois passar para outros ambientes, onde elas vão acordar do lado de lá em ambiente de natureza, sabe? Ambiente de refazimento, para que elas percebam que não morreram, só estão na etapa do lado de lá após a vida. E semana passada fui levado num lugar, eu acordei lá, fora do corpo, né? 3 metros no ar, posei um pouquinho, um monte de gente andando com roupão de hospital, homens e mulheres, né? Fora do corpo, todos eles entubados em coma ou induzidos na intubação, inconscientes, fora do corpo aguardando. Todos eles iam voltar. Quer dizer, lindo, né? Ficam ali naquele campo concomitante ao hospital, sim, esperando o corpo recuperar para eles poderem entrar. E aí eu conversei com algumas pessoas. E aí eu falei para um rapaz, você sabia que você está fora do corpo? Ele falou, mas eu nem acredito nisso. Eu falei, pois é, mas você está fora, isso aí não é o corpo, isso é o corpo espiritual. Aí um rapaz que estava do lado falou assim, eu já ouvi falar disso, mas eu tenho medo. Eu falei, cara, eu trabalho com isso. E aí conversei com alguns, aí eu vi um casal, ela era uma desencarnada e ele com o roupão do hospital, e ela segurando ele aqui, era um amor profundo entre os dois, dava para perceber. E aí o espírito que me levou falou assim, eles têm um amor profundo de várias vidas, ele resolveu reencarnar porque ele tinha coisas a resolver dentro dele, e ela está fazendo um curso em outro plano que tem a ver com coisas dela, então ele reencarnou, mas durante o sono ele procura ela fora do corpo, às vezes ela desce e encontra com ele, mas agora isso chegou no limite, ele está entubado, ele vai voltar ao corpo, com o tempo ele vai conhecer uma parceira, vai casar com ela, vai ter 2 filhos, vai ter uma certa longevidade de idade, é o projeto dele, né? E ela está fazendo um curso, eventualmente ela vai até mudar de plano. E eu falei assim, mas é um amor tão lindo, quando é que eles vão se encontrar? Quando ele desencarnar?
Ela falou assim, até lá muita coisa pode acontecer. Ela, inclusive, pode ir para outro lugar. E eu falei, quer dizer que eles podem não se ver, mesmo quando ele passar de volta? Ele falou assim, distância não significa nada e tempo também. O amor é o que une tudo. E eu falei, mas você não tem ideia o tempo desse reencontro? Ele falou assim, só Deus sabe o reencontro. O importante é o amor. E que esse amor seja maior. Se eles dois ficarem se encontrando, vai criar apego para os dois. Ela não vai desenvolver lá, ele não vai ficar em paz com a companheira com a qual ele tem que aprender coisas nessa encarnação. Era um lugar só de gente fora do corpo esperando para voltar. Caramba, sendo que eles não tinham nem noção que estava fora do corpo. Eles vão voltar, não vão lembrar nada. Foi, com certeza, ainda mais nesses casos, foi uma coisa induzida, né? Exatamente. A pessoa nem sabe o que estava ocorrendo. Cara, a espiritualidade, ela é sem brincadeira, gente. Espiritualidade é melhor que qualquer filme de Hollywood. Olha. Você pode contar. Vamos para nossas outras bolinhas. Aí nós temos... Outra alvinegra, hein? Nós temos provinhas aqui. Então, vamos ver. Algumas provas são para cantar pontos de Umbanda. Você conhece pontos de Umbanda? Alguns, mas não muitos. Vamos ver. Ah, nossa. Essa aqui tem muito a ver com este livro. E tem muito a ver. Você é o cara perfeito para isso. Toma um papel. E a nossa prova é o seguinte: tem algumas canetas aqui. Tá aqui do lado. Não, tá aqui. Aqui, tem uma aqui. Não, mas nós temos outras cores aqui, ó. Porque essa aqui é maravilhosa. Desenhe uma entidade. Cara, eu sou péssimo pra... Rapaz, eu sou terrível. Vocês pediram pro cara errado, o Léo aqui desenha. Cara, não tem como desenhar. Eu sou péssimo pra isso. Faça feio mesmo. O importante é a missão. Cara, uma divindade, algo que você viu. Cara, eu vou fazer diferente. Vai. Não vou fazer uma entidade, mas vou fazer uma coisa que pode ser bem legal de eu falar. Ó, isto aqui que eu fiz, o círculo é o chakra frontal, o chakra da testa. Nós temos 2 chakras laterais nas têmporas, são secundários do frontal, representado na tradição hermética como 2 asas. Quer dizer, uma esfera com 2 asas. Então, esta imagem, uma vez, eu estava sentado, me preparando para ir para um curso em casa, para fazer um curso, e aí apareceu na minha frente uma esfera rosa com 2 abas que vibrava igual uma libélula, assim, ou um beija-flor, na minha frente. Logo atrás surgiu um mentor hindu e falou assim, esta imagem é de proteção. Você visualiza uma esfera rosa, que é o sentimento, o amor, e 2 abas amarelas, que é a cor da vitalidade que limpa a mente. E mantém as esferas vibrando enquanto você concentra no rosa na frente por uns 10 minutos. Isso estabiliza o seu frontal, pode abrir clarividência e afasta ondas mentais negativas, tá? Passe isso para os seus alunos. Eu venho passando então. O que acontece? Com o tempo eu descobri que existem seres espirituais que tomam essa forma. Não toma a forma humanoide, de uma esfera com 2 asas. Simbolicamente pareceria asa, mas não é asa, porque uma entidade não precisa de asa, porque a gravidade não afeta ela. Mas como se fosse a esfera fosse a cara dela de luz e as abas fosse a manifestação energética. Não é à toa que os hindus antigos desenhavam o frontal dividido em 2 bandas, são os 2 hemisférios cerebrais. Sim. E os 2 chakras das têmporas. Essa prática fortalece a mente, limpa formas mentais negativas, é de alta proteção, porque existe no astral o duplo disso. Quando a pessoa concentra nisso, ela entra na egrégora disso. E entidades que tomam essa forma e que estão ligadas com espíritos da natureza e devas. Quer dizer, por isso que eu não sei fazer o rosto das divindades como ele faz. Eu sei fazer. E o desenho... Tá dando pra ver aí, diretora? O desenho... Dá pra ver? O desenho é horroroso, Léo. Vou passar por cima pra te ajudar. Isso, por favor. Ó. Pronto, ó. Acho que assim... Aí, ó. Agora acho que dá pra... lá, tá? É uma esfera com 2 abas vibrantes, né? Que na tradição o pessoal imaginava como asas. Numa das aulas que eu tive a honra de participar, que eu já fui convidado 2 vezes pelo Wagner, né, a ajudar em aulas, você disse de uma meditação da orelha do... sim. Tem a ver com isso também ou não? Não, aí é outra coisa. As nossas orelhas estão cheias de pontos de acupuntura.
que são usados na Tem auriculoterapia. uns que dói até bastante. Dói, ou tem uns que... Eu adoro A acupuntura sementinha, também. eu não entendo como a semente dói mais do que a Dói agulha, mais cara. do que eu prefiro botar a agulha e do que Eu ficar com a também. semente Nossa ali Senhora. alguns dias. O que acontece? A nossa orelha é como se fosse antena, nossas orelhas, cheio de pontinho de acupuntura que repercute no resto. E tem o duplo das orelhas. Então, uma prática antiga era você fechar os olhos e imaginar o duplo das orelhas balançando como as orelhas de um elefante. As orelhas físicas não mexem, como se fosse o duplo. Você cria a imagem de orelhas energéticas abanando por alguns minutos, o cérebro sai das ondas da vigília e entra em alfa. Você relaxa rapidamente, chega a ficar sonolento. Na Índia, visualizava o quê? O rosto do Ganesha interpenetrado no seu, como se fossem as orelhas do Ganesha balouçando. Era uma prática iniciática de limpar formas mentais negativas. Então, é muito bom para o chakra frontal, porque embora a gente mexendo com a aura das orelhas, o centro da mente corresponde aos 2 chakras de cima. As orelhas correspondem ao chakra laríngeo. Mas ao concentrar, o comando sai de dentro. Então, acaba estimulando o chakra da testa também, além de relaxar. 5 minutinhos, balouçando as orelhas de olhos fechados, relaxa rapidamente. É legal. Muita gente fala de... Hoje muita gente sofre com insônia. Tem uma meditação boa que o cara fala assim, cara, se você fizer isso aqui 1 minutinho, você consegue dormir? A pessoa está tão siderada que nem a meditação ela vai conseguir. Tá? A pessoa está tão com a mente tão em looping com a agitação das coisas, porque fica só no noticiário, a preocupação, a mente dela ela vai deitar, as imagens ficam girando na mente em looping. A pessoa cai no sono assim, o sono fica entrecortado, porque o cérebro está cheio dessas formas mentais, a aura da cabeça, ou não consegue dormir direito. Se ela vai meditar, ela também vai forçar o frontal e vai entrar em looping de novo. Então, o segredo é, tira o foco daqui e joga para baixo, para deixar o cérebro descansar. Então, uma das práticas é imaginar que você respira pelos pés. Tá? Ó. Inspirou, como se fosse pelos pés. Expirou, tenta imaginar que você respira pelos pés por alguns minutos. Pode até fazer um movimento de contrair o pé. Isso ajuda a tirar o foco da cabeça, tá? Legal. Atrás dos joelhos, os joelhos também têm chakras secundários. Então, a boca de trás do chakra dos joelhos, se a pessoa imaginar 2 pontinhos azuis atrás dos joelhos, né, e acender e apagar esses 2 pontinhos azuis por uns 5 minutinhos, relaxa rapidamente. Isso é bem legal de fazer. Legal, tá? Legal pro pessoal aprender. É que aqui, se tivesse numa aula, eu mostraria imagens e um monte de coisa. E a outra coisa que ajuda é respirar com baixo ventre. Essa prática é feita por japoneses e chineses, que dividem o corpo, cabeça, peito e ventre. Então, os tantiens, as esferas de energia de coleta de prana ou de ti. Então, você imagina que você respira pelo ventre e expira pelos pés. Para tirar todo o foco da parte de cima, você vai continuar respirando aqui, mas você vai enganar o cérebro imaginando que você respira pelo ventre e solta pelos pés. Você nem acelera a respiração, nem a reduza. Simplesmente é o fluxo normal, só mudando o foco da atenção. Sim. Quando você tira o foco de cima, o cérebro relaxa. Você consegue uma melhor qualidade de sono. Eu já fiz alguns desdobramentos, realmente, antes de desdobrar, fazer uma meditação e tentar estar... Normalmente é isso que a gente faz. Mas eu já fiz desdobramento de um momento que eu deitar na cama e tá com isso. Um monte de imagem e nesse momento desdobrar. Você já passou por isso também? Sim, isso acontece também, porque às vezes a aura tá tão solta. Imagina, você sai de uma sessão no teu grupo e aí vai para casa, a sua aura tá solta. Mesmo com você, com pensamentos, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo, a aura está muito solta, está vindo do trabalho. Mesmo assim vai ocorrer uma saída. O problema é uma pessoa em casa agora na pandemia, sem gastar energia, comprimida dentro de casa, home office, a energia acumula, ela não está com a aura solta igual você vindo da reunião. Sim. Ela vai ter dificuldade. É uma questão de... Eu sempre tive uma facilidade muito grande de me conectar com a espiritualidade. Aliás, a mãe Priscila fica muito brava comigo, porque os rituais de mesa branca que a gente faz uma vez por mês, ritual de mesa branca. E a mãe Priscila que comanda o ritual. E eu fico ali na mesa e ela fica brava porque eu não me concentro, eu não me conecto. Eu fico conversando, às vezes se bobear, quem senta do meu lado eu ainda fico contando piada. E aí, tem até um médium mais velho da minha casa, que ele tem anos de kardecismo, ele fala assim, né? Ele fala assim, mãe Priscila, você fica brava, mas o Pai Léo faz isso porque ele tá desviando o foco.
E é uma verdade. Eu sou uma pessoa que eu tenho um sério problema de... Vamos trabalhar na mesa, vamos. Só que assim, todo trabalho tem começo, meio e fim. Então o começo do trabalho demora ali uns 30 minutos entre oração, prédica, para falar pro pessoal da assistência e tal. E eu falo pra mãe Priscila, se eu não desviar o meu foco, a hora que eu sentar aqui, nesses 30 minutos antes de começar a gira, eu já psicografei 20 mensagens, já pintei 4 quadros e já me conectei com todos os seres. Você tem também esse problema de eu preciso me desviar, porque se eu não me desviar, ferrou? Sim, eu também. Dispersão sadia. Dispersão sadia. Bom nome que eu vou usar, viu? Dispersão sadia. Porque se você ficar ligado assim, você desgasta muito também. Então, eu também sou assim. E antes da aula eu tô lá brincando, contando piada com o pessoal, sabe? Brinco com um, brinco com todo mundo. Isso é necessário para manter a gente saudável, bem estável. E isso também no dia a dia, né? Você imagina alguém que estuda algo espiritual e fica sissudo, mal-humorado. Pelo contrário, eu estou melhor humorado ainda com isso tudo e feliz por isso, né? Então estou brincando ali, é o normal, porque senão a gente causa uma compressão psíquica, isso afeta a mediunidade da gente, o corpo não aguenta, os chakras saturam, as glândulas endócrinas saturam e a gente acaba ali na frente adoecendo ou ficando mal como pessoa, não está dando espaço para a pessoa, o médium está tomando todo o tempo e isso tem que ter um cuidado, a gente tem que ser os dois, não só, mas bem equilibrado. Eu gosto muito de sair com o pessoal para jogar boliche. Bom, boliche é legal. Ir ao cinema, ir ao teatro, sair para jantar e ficar contando piada, falando besteira até tarde, rindo pra caramba um do outro. Netflix. Opa, adoro a O que você gosta do Netflix? Cara, agora nós vamos falar com o Wagner, que ninguém imagina. Olha, que o Wagner era assim, o documentário do Osho. Eu não tenho Netflix, eu baixo tudo dos sites de fora, e eu baixo e assisto no original mesmo, né? A qualidade é melhor. Você gosta do quê? Eu gosto de série de ficção científica, cara. Olha, o Star Trek eu tenho tudo. Aquele sci-fi, aquele canal, você deve adorar. Tudo que tem ali já vi 1 milhão de vezes. Eu gosto de Green, Star Trek, Babylon 5, de ficção. Gosto de algumas séries de suspense também. Filme de terror, você gosta? Depende. Eu gosto de filme de terror. Quando tem trama, né? Quando não é aquela coisa só de sexta-feira 13. O cara lá... É tipo o Amigo Oculto, eu gosto desses filmes. Quando tem conteúdo assim, que você vai descobrir quem é o criminoso no final, tem uma trama, eu adoro. Você já assistiu algum filme de terror? Eu falo isso, eu até falei isso, eu não sei se foi no podcast, que tava conversando. Filme de terror tipo Invocação do Mal. Já assistiu esses filmes? Não, esse não. O filme Invocação do Mal, eu fico olhando aquele filme, a única coisa que eu falo assim... Caramba, gente, é só um sofredor, ninguém quis ir lá. Pô, se fosse aqui no Brasil, já tinha chamado a mãe de santo, feito um desdobramento, um resgate ali, já tinha feito. Porque é o espírito que tá na casa de uma mulher que foi morta na casa. Gente, isso é o normal, né? Você falou da nisso, nossa vida. Me lembrei de uma história. Eu já morava aqui em São Paulo, eu vim pra cá em 1988. Já morava aqui, mas eu ia muito ao Rio, minha família tá toda lá e fazia muitas palestras no Rio. Chegou um ponto, eu não aguentava mais ver ônibus, Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, não aguentava mais ver a Dutra, porque eu ia e voltava 2, 3 vezes por semana, né? Entre o Rio e São Paulo. Chegou uma hora, eu falei, eu tenho que ficar numa das duas. Aí eu preferi São Paulo, que era maior, né? E as editoras que eu trabalhava também eram daqui. Então, eu fui dar uma palestra no Rio de Janeiro, e era assim, às vezes saía daqui de manhã de ônibus, fazia a palestra à noite, pegava o ônibus de madrugada, porque eu tinha outra palestra sábado de tarde aqui. Foram 2, 3 anos fazendo esse vai e vem. Fui fazer a palestra. Acabou a palestra, era 10h30. Tinha um amigo nosso que tinha um imóvel que todo mundo dizia que tinha um negro sem cabeça, que assustava todo mundo. E era perto do Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio, um casarão antigo, né? E ele achava que ele não conseguia vender o imóvel por causa dessas entidades que eram vistas pelos vizinhos. Desde tempo se falava, era um casarão colonial, inclusive, na época. Depois derrubaram, construíram um prédio. Eu juntei um grupo de pessoas para ir lá limpar o ambiente. Nossa. Saímos 10h30, chegamos às 11 horas na casa. Noite. Falei, de 11 à meia-noite, a gente faz um... Nunca é de dia, né? Um trabalho... Nunca é de manhã, tanto faz, se o cara tá lá de dia ou de noite, sim, né? Mas é engraçado que nunca a gente faz isso de dia, né? Aí tem que ser de noite. Fazemos até meia-noite, depois dali eu vou para a rodoviária e vocês vão para casa. Sentamos no salão principal, fizemos um círculo, assim, eram todos médiums, sensitivos variados. Falei, vamos vibrar os chakras, encher de luz aqui e pedir os mentores que dá uma limpada, encaminhe quem está aqui, né?
concentrei tão bem concentrado, tipo assim, meia hora, quando eu abri os olhos, eu estava sozinho, o pessoal tinha ido embora, levantado de um a um com medo. Na minha frente, um homem em pé negro, calça de escravo, sem cabeça, e ele segurava a cabeça do lado direito aqui, ó. Cacete! E um grupo de escravos desencarnados atrás. Todos me olhando com uma raiva danada. Aí, nessa hora, eu usei todo o discernimento que eu tinha. Eu falei assim, cara... Primeiro trocou a cueca. Não, de boa. Não, eu tava na boa pelo seguinte. Eu conversei com ele e falei assim, olha, você acha que decapitaram você, você quer vingança, mas, na verdade, você continua com a sua cabeça. Tá? O teu corpo espiritual, ele plasma tudo que você pensa. Como você imagina que sua cabeça foi cortada, não plasmou. Agora, sua cabeça espiritual está aí, porque caso contrário, como é que você continuaria pensando? Você está pensando porque tua mente existe, apenas não está plasmada. E isso que você segura aqui do lado é uma forma mental que você criou. Sua mente está aí, apenas não plasmou no corpo astral. De repente plasmou a cabeça dele no lugar certinho. E aí a cabeça dele, ele soltou e diluiu uma forma mental. Falei, tá vendo? Você não foi decapitado, foi teu corpo, cara. Você tá vivo, né? E agora você pode refazer tudo, sabe? Seguir tua vida. Cai fora. Esse ambiente aqui já não tem mais nada para você. As pessoas que estavam aqui já morreram, já foram embora, a casa já mudou de dono. Não tem significado uma vingança para algo que não existiu. Tua cabeça não está cortada. Você não é negro ou branco, você é um cidadão do universo. Você precisa agora abrir a mente para seguir o caminho. O cara começou a chorar na minha frente, gente. Aí foi, virou e saiu com aquela malta de espíritos. Nunca mais ninguém viu mais nada ali. Eu liguei de 1 a 1. Na época eu não tinha WhatsApp. Você sabe, tudo que era palavrão que eu sabia, eu xinguei todo mundo. Porque aí o pessoal... Mas Wagner, a gente ficou com medo da entidade sem cabeça. Não tem entidade sem cabeça. Cara, eu xinguei. Porra, você não estuda, sabe? Não havia isso. Aí nunca mais rolou isso daí lá na casa. É uma forma, né? Por isso que, às vezes... eu não tenho medo de filme de terror por causa disso. Porque a gente vê cada coisa, essas formas mais animalescas, isso de não ter cabeça. Isso me lembrou o caso de um resgate que nós demos no nosso centro também, não era um negro escravizado. E era, na verdade, de um feitor. E era um feitor que buscava vingança. E ele dizia que ele buscava vingança porque um negro tinha matado ele. Por consequência, um negro que tinha matado ele era o Pai João na encarnação, quando ele estava vivo. Só que aí o Pai João falou, eu tenho que te pedir perdão, porque realmente eu te matei. Mas eu te matei por causa disso. E aí eu fui levado junto, e aquilo foi muito doido, porque foi a primeira vez que eu fiz uma apometria incorporada. Eu fui levado junto com o Pai João, naquele momento, para o plano espiritual, e foi refeita nós revivemos aquilo. Eu fui encarnado também como escravo com ele, então naquela hora já desacoplou, e aí eu voltei aonde eu estava, e aí eu vi, e aquele espírito daquele feitor tinha sido morto através de uma mandinga que o Pai João tinha feito realmente, porque ele tinha matado um escravo, que era uma criança de 5, 6 anos de idade, por ter roubado um doce de abóbora. E agora, para quem está nos ouvindo, para falar assim, cara, como a espiritualidade é. Essa criança de 5, 6 anos de idade trabalha na minha casa, mas não trabalha como herê. Sabe qual que é a forma fluídica dele? Um preto velho. Ele é uma criança de 6 anos, ele desencarnou com 6 anos, mas na Umbanda ele trabalha com a forma fluídica com mais de 70 como um preto velho. Porque ele pode ter acessado memória de outras vidas que ele chegou à velhice. Como né? isso é lindo, Sim. Né? E como isso é grandioso. E a gente vê isso no dia a dia, né? Às vezes as pessoas podem falar assim, o que o Wagner está contando, esse é o nosso dia a dia, né? Esses casos mais emblemáticos. Bom, agora que eu vi a hora, vamos lá pro nosso quadrinho agora das perguntas polêmicas. Aqui nós temos algumas polêmicas. Vamos ver se são tão polêmicas. A mãe Priscila fala assim que é um polêmico meio café com leite. Mas vamos ver. Olha, pessoal, quem manda aqui é a mãe Priscila, viu? Totalmente. Isso aqui é uma boa pra você. Qual karma você assumiria e provocaria de propósito? Cara, olha, hoje em dia... Nenhum, cara, porque até por uma questão de inteligência, a gente descobre que fazer o mal, prejudicar alguém não é uma boa, porque é um péssimo investimento, né? Eu já tive possibilidade de usar a capacidade minha mental
para poder resolver algumas coisas e eu não usei para não cair na tentação. Pra você ter uma ideia, porque você usa para uma coisa hoje, daqui a pouco você usa para outra, daqui a pouco você está levando vantagem. É igual jogar baralho com a carta marcada. E a gente está em prova aqui, a gente tem que saber viver situações que eu poderia mudar, que eu tomei prejuízo, mas eu não mudei para não exercer a parte espiritual, para não adquirir algo negativo com a pessoa. Mas pensando mais amplamente, por exemplo, se você tivesse a opção, você é um cara que espiritualmente pudesse prejudicar um cara tipo o cara do Boko Haram. Você faria um negócio desse? Não tem como, cara. Eu me sentiria péssimo comigo mesmo. Podia ser a pior pessoa do mundo. E não é por fazer média que eu tô falando, não. Eu me sentiria mal pra caramba. Não dá. Tem um ditado que diz assim: o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, é o mal que eu faço. E isso praticamente... Porque senão, por exemplo, um médico fez um juramento. Ele tem que preservar a vida. Chegou um paciente lá que é um facínora terrível. O médico vai ter que tratar. Esse médico pode ter um partido político. Chegou alguém que é o líder do partido político oposto, que ele detesta, ele vai ter que curar, porque a medicina está acima da opinião pessoal. A espiritualidade é a mesma coisa. Você está no teu centro, está numa sessão de aplicar energia. Não compete você julgar quem está lá. O cara do Boko Haram entrou, você vai ter que energizar. Então, quem trabalha com cura não pode ser juiz. O juiz também não julga, ele aplica a lei. Então é o ego da gente que julga as coisas. Então tem situações, teve um caso, você já deve ter passado por isso, era um casal, você é amigo dos dois, os dois separam. E aí fica um tentando cooptar você contra o outro, e você é amigo dos dois. Eventualmente ambos vão ter novos parceiros, você vai ser amigo também. Então ocorreu isso, eu continuei amigo da moça e ela casou de novo. O sujeito que era o ex, que era meu amigo, ficou com raiva porque agora tinha amizade com o novo marido da ex-mulher dele. Começou a me odiar. E eu não fiz nada de errado, né? Eu tinha amizade com ele e com ela. E aí ele começou a mandar formas mentais negativas para mim, cara. E falar mal pelas costas, e eu sabia de tudo. Um belo dia fui levado fora do corpo por 2 mentores até onde ele estava dormindo, na casa dele. Ele já não falava comigo há 1 ano. Ele está deitado, uma entidade escura do lado, soprando as ideias negativas na mente dele, ele tendo um pesadelo atrás do outro. E aí os 2 mentores falaram, vai lá e aplica um passe e tira essa entidade. Eu cheguei, irradiei energia, isso foi fácil, o cara saiu. Aí ele falou assim, agora enche ele de luz. Eu olhei para ele, aí entrou aquela dualidade, uma coisa, o espiritualista, outra coisa a pessoa. Eu falei, esse cara, eu vou energizar ele e amanhã ele vai continuar falando mal de mim. Mas ao mesmo tempo entrava porque eu sabia, não tem que julgar nada, vou encher ele de luz como qualquer outro. E encher ele de luz e sair. Aí os 2 mentores falaram para mim, você passou na prova. Se você não tivesse energizado com consciência, nós íamos contrair um pouco o teu desenvolvimento espiritual. Mas você provou que você merece essa abertura por causa de você ter feito de forma incondicional. Parabéns. Então, e no dia seguinte o cara falando mal de mim de novo. E com o tempo até passou isso, ele depois apareceu, pediu desculpa, a gente retomou a amizade. E é um amigo bom, mas numa fase ruim de coisa dele, ele acabou me botando no meio. Então, às vezes, os mentores te levam para provas assim, para ver como é que você reage. É lindo ver isso. Wagner, eu só tenho a te agradecer, que está sendo maravilhoso. A gente vai para o nosso último quadro, que é o quadro que eu vou te dar um papel, que você vai escrever aqui no nosso caldeirão o que você gostaria, 1 ou 2 coisas, de queimar, de tirar. Eu falo da Umbanda, mas vamos falar da espiritualidade. O que você acha, não da espiritualidade, mas da vida espiritual das pessoas, das práticas que as pessoas têm erradas. O que você acha que deveria queimar, sumir do nosso planeta? Cara, a ignorância básica, né? Isso aí deveria sumir, mas só com o tempo, com o esclarecimento, porque a ignorância sempre tem um fim, que é quando começa o conhecimento. Mas o conhecimento jamais terá fim, né? Sim. Então tem uma coisa que realmente atrapalha todos nós e a gente tem que estar atento para isso. Eu vou escrever aqui para que o universo ajude a gente a queimar. Todos nós, né? Temos esse problema, uns mais, uns menos, não vou eu julgar nada.
mas é o que mais afeta o desenvolvimento espiritual da gente. A arrogância. Para mim, esse é o maior veneno que existe. Você já conheceu muita gente arrogante? Sim, e outra, todos nós já fomos arrogantes em algum momento também. Ainda somos em várias coisas. Mas né? com o passar do tempo, por exemplo, uma coisa ruim é alguém que acha que sabe muito, pisotear os que sabem menos, tripudiar achando que é superior. Isso aí não pode, cara. Sabe? Pelo contrário, você sabe mais, ajuda o que sabe menos. Facilita, esclarece, né? Usa o que você sabe para melhorar a mente do outro, para o outro também saber. Não tem essa de ser melhor ou pior, o todo está em tudo. A arrogância da gente ficar escalonando as coisas. Sabe aquele estudante espiritual que acha que é muito evoluído diante do outro que é materialista? E o materialista pode estar melhor do que ele consciencialmente, pelo caráter. E mais vale um materialista que faz algo bem do que um espiritualista que não faz nada. Então, a arrogância no caminho espiritual, ela é um veneno. E os obsessores, eles adoram uma pessoa espiritual arrogante, porque é a brecha por onde eles entram para derrubá-la. Arrogância é veneno. Muito legal e partilho totalmente do que você falou. Antes da gente já ir pro final, Wagner, seu momento agora. Quem quiser fazer seus cursos, aonde acha? Seu programa de rádio, quem quiser entrar em contato para aprender tudo isso de chakra, de energização, como é que acha o Wagner? Olha, eu tenho um canal no YouTube bem grande, é Wagner Borges, é só entrar lá, tem muito conteúdo gratuito. Tem um site que é o ippb.org.br, totalmente gratuito. Tem livros para download lá gratuito, um monte de coisa. O programa Viagem Espiritual, estou há 22 anos no ar, Léo. É incrível, desde 1999, Caramba. mantendo um programa que fala de saídas do corpo, de chakras. E é um fenômeno, 20 e poucos anos no ar. Eu não sei se tem algo semelhante em algum outro lugar. Rádio? Na rádio Vibe Mundial de São Paulo, 95.7 FM, todos os domingos de 11h30 às 12h30, e depois o programa, na terça ou quarta-feira, entra no canal do YouTube. O programa é aos domingos. Então, pelo site vocês vão encontrar Facebook, Instagram e tudo lá. E o canal do YouTube tem coisa pra caramba lá. Tem bastante. 20 anos de estudo é muita coisa. 22 anos lá na rádio, cara. Pô, é incrível isso. Uma audiência muito grande que eu tenho. E, poxa, eu agradeço muito o pessoal da diretoria da rádio que me cede o espaço lá para eu poder fazer esse trabalho, confia no meu trabalho. Pô, 22 anos no ar não é pouca coisa, não cara. É. Tem que dar o devido valor. Eu só tenho a te agradecer, né? O nosso contato foi através de um e-mail que eu mandei e o Wagner respondeu. Não, quem mandou foi a mãe Priscila. A Priscila ela mandou. que mandou. Ela falou assim, cara, você precisa conversar com o Wagner, porque o Wagner é maravilhoso. Eu até contei isso antes do ar, né? Pra eu contar rapidamente, pra gente não passar muito tempo. Quando eu era moleque, né? Eu comecei na Umbanda com 14. Quando eu tinha 14 anos, o meu pai de santo, através do seu João, que é um médium muito amigo, falou assim, ó, vai ter uma palestra espírita e vamos lá assistir. E eu fui. E eu lembro que aquela palestra, eu com 14 anos, me edificou muito, porque foi uma palestra que não foi voltada só à espiritualidade, mas voltada ao material, da importância, e eu lembro até hoje, o tema era a responsabilidade mediúnica. Isso me pautou como médium até hoje. Passado muito tempo, eu fui conversar com esse amigo meu, falei, poxa, você não sabe que eu levei no canal? Eu levei o Wagner Borges, que você tanto gosta. Ele falou, poxa, o Wagner, nossa, eu sou fã dele, já fiz curso com ele em 1900 e lá vai pedrada. Ele falou, pô, você não lembra? Aquela palestra que você tinha 14 anos era do Wagner. Então, Wagner, gratidão. Talvez você nem tinha essa ideia, e nem eu tinha essa ideia, mas o quanto eu com 14 anos, aquela palestra naquele centro espírita, num lugar bem longe do centro da cidade, um lugar bem humilde, né? Você disse que já faz muito esse trabalho nesses lugares, e como edificou um menino de 14 anos que hoje, com 33 à frente de um canal. Então, cara, que legal. A próxima vez a gente pode fazer um podcast aqui sobre chakras e saídas do corpo. Vamos fazer. Específico. Aí a gente fica uma hora e pouca falando. Vamos fazer tema. sobre o xamanismo também. Com o Vitor Hugo França. Com o Vitor Hugo. Vamos fazer. O Wagner aqui no canal, gente, vocês vão ver mais coisas, porque a gente tá sempre em contato. Você sabe, cara, a cada vez que eu te conheço, eu te admiro mais. É realmente uma pessoa como referência. E obrigado aí por você estar aqui. Legal. Obrigado, Léo. Obrigado a todo mundo que tá assistindo. Tá? Até uma próxima. E pra gente encerrar, você vai levar essa rosa branca, que talvez você entregue ela pra sua esposa ou pra alguém. A rosa branca que é símbolo, né, do Caboclo das Sete Cruzilhadas na fundação da Umbanda. Mas essa rosa, opa, obrigado, espiritualmente,
Agora, olha lá na câmera, pra quem que você entregaria essa rosa? Pra quem que você daria como agradecimento, algo, alguma entidade, alguém que se foi, alguém que está aqui, enfim? Cara, pra quem você eu entregaria? vou seguir o que eu aprendi. Eu daria essa rosa pro Grande Espírito. Que é claro, não precisa de uma rosa, mas é o gesto. Porque é aquilo que eu falei, nós não temos uma senda. A senda é do Grande Espírito, a gente caminha por ela. É isso. Wagner, gratidão. Obrigado, Léo. Pra quem tá aqui no canal, acompanhe os vídeos de segunda a sexta. Teremos mais Saravá Podcast. Wagner Borges, obrigado mais uma vez. A gente sempre encerra. Ah, temos um encerramento. Temos vários rituais de encerramento. Podemos queimar a Série B do Botafogo para eles voltar para a Série A. Podemos. Eu não vou nem perguntar assim, quem você traria da espiritualidade? O Garrincha, não traria ele de volta. Tranquilo. Não ter Newton Santos também. Newton Santos também, para não ter problema. A gente sempre encerra cantando um ponto. Então, canta aí que eu vou te acompanhar. cara, eu não sei que não. Ih, olha, eu sou péssimo para desenhar e para cantar também. Não... Qual que você lembra? Pra ver se pelo menos eu conheço. Cara, de cabeça assim eu não lembro assim. Agora não vou lembrar. É melhor você cantar, cara. Minha voz... Fala uma divindade então pra gente. Cara, Iemanjá. Iemanjá. Você gosta de Iemanjá? Oh. Já percebi isso. Posso contar uma coisa rápida? Conte. Eu moro no bairro da Saúde, né? Perto do metrô. Eu moro ali há 20 anos. Então, uma noite, eu acordei já fora do corpo na Avenida Jabaquara, vindo da Saúde na direção da Praça da Árvore, depois a Santa Cruz. Por cima da avenida, mais ou menos 1,5 m, 2 vindo. Não tinha carro nenhum na rua, era de madrugada. Eu acordei ali flutuando e por cima de mim tinha um caboclo, uma entidade indígena elevada que se comunicava telepaticamente comigo. Eu estava no duplo do ambiente e ele num nível mais acima, indo. A gente passou em frente um comércio que tem ali, que é a área da Praça da Árvore, da Saúde, tem muita casa de programa. Os antigos orelhões você não tinha mais espaço, era só etiquetinha de casa. Os postes também. É do jogo, é do mundo, eu não condeno nada. E aí o pessoal saía das baladas dos lugares e ia para esse comércio ali comer, beber até de madrugada. E aí aquele lugar ficava cheio de entidades, né? O pessoal bebia muito, usava droga e tal. Eu vou passando, flutuando, quando sai de dentro do ambiente um grupo de entidade pesada na minha direção, né? Me xingando. Aí o que eu fiz? Subi um pouco. Eles plasmavam pedras, que são petados energéticos, e jogavam. Aquilo me atravessava, não me afetava. Mas a má intenção deles estava me afetando. Por cima, o índio falou assim para mim telepaticamente: pensa no nome de Iemanjá como um mantra na sua testa. E aí eu comecei a repetir: Iemanjá, Iemanjá. Estava fora do corpo, não tem voz, é aqui. Quando eu fiz, subiu na hora. Aí ele apareceu na minha frente e falou assim: o nome de Iemanjá também serve como mantra. Quando você quiser ganhar um grau de elevação, subir um pouco, pensa no nome de Iemanjá. Então, é um exemplo. Que tem tudo a ver, que é o chakra do terceiro olho ligado com ela, né? E para harmonizar, nada melhor do que ela. Minha casa, eu sou filho de Iemanjá, né? Minha casa é regida por ela. Então, Saravá Iemanjá. Eu vou cantar um ponto, minha Priscila. Pode cortar depois o meio, porque ele é um pouco mais comprido. Eu escrevi um pedido na areia, mas foi mandar... O que foi? É verdade. Eu escrevi um pedido na areia, pedindo a Zambi pra me socorrer. Eu escrevi um pedido na areia, mas foi mãe d'água quem veio me valer. E foi nas ondas do mar que encontrei os meus problemas e aprendi a confiar que todo mal não dura para sempre, que a paz é uma semente que precisa semear. E no horizonte de um mar tão infinito, Iemanjá me acolheu e me deu um mundo tão mais bonito. Eu abri meu coração, ela me estendeu a mão, entreguei meu caminhar a Iemanjá. E no horizonte de um mar tão infinito,
Iemanjá me acolheu e me deu um mundo tão mais bonito. Eu abri meu coração, ela me estendeu a mão, entreguei meu caminhar a Iemanjá. Saravá, nossa mãe Iemanjá, Odô.